Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Mas eu tô aqui para deixar um recado antes de iniciar esse episódio. Como foi nosso primeiro episódio, a gente estava um pouco ansioso para a gravação, acabou que uma das câmeras ficou com uma qualidade um pouco baixa, né, na renderização do vídeo ao final da edição. E aí, como ficou um conteúdo de altíssima qualidade durante o podcast, e foi uma coisa totalmente natural, a gente optou por não gravar novamente e usar esse vídeo mesmo com a qualidade um pouco inferior. Então, estou aqui para pedir desculpas de antemão, mas eu tenho certeza que o conteúdo que a gente disponibilizou ali vai valer muito mais do que a qualidade do vídeo que foi passado. Beleza? Muito obrigado e continue aqui, assista o podcast até o final e deixe seu comentário. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso podcast. Estou aqui com o Felipe, que vai ser o host junto aqui. Fala, pessoal. Do podcast. A gente está com o nosso primeiro convidado ilustre aqui. O Felipe vai falar um pouco do currículo dele, o belo currículo que temos aqui, para dar o pontapé inicial. Então vai lá. O currículo é sensacional. Graduado pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado em Gestão Pública e Marketing. Foi eleito prefeito de São Geraldo, ficou no cargo de 2013 a 2020 e em 2018 e 2019 foi campeão do Prêmio Mineiro de Boas Práticas pela AMM. O cara é sensacional, não tenho o que falar, ele é empreendedor, já foi prefeito, sabe tudo sobre marketing político, sobre política em si. Então, assim, até fico feliz de receber aqui o nosso convidado Marcílio Barros. Boa noite, Felipe. Boa noite, Otávio. A satisfação é toda minha aqui de estar nesse projeto seus aí. A gente fica muito feliz de ver jovens empreendedores, jovens que estão enfrentando o processo mesmo, a dor de tentar, de buscar algo novo, de fazer algo diferente para São Geraldo e com uma abrangência assim, nacional. Então, fico muito feliz de participar e até de conviver com vocês, de trocar experiências. Uma coisa que eu gosto muito, que é o marketing, que é a discussão, é sobre estar falando, de estar abrindo a mente das pessoas. Então, fico muito feliz de participar com vocês, de conviver com vocês e estar nesse momento que eu acho que é um momento que o marketing digital vem para crescendo cada dia mais, com mais força. E nós vamos estar dentro, né, do marketing digital ou nós vamos estar fora dos negócios. Isso é a grande verdade. Exatamente. Com certeza, também acho isso. Prazer é todo nosso. E já vamos começar Vamos começar aqui com algumas perguntas, né? Primeiramente, Marcílio, eu lembro que a gente veio gravar uns conteúdos aqui, você contou uma história da sua família, como foi a origem lá da sua família, com a sua mãe, como você veio... Então, eu queria saber de você, cara, como que você saiu da sua família lá, da sua história, pode contar bem breve, até o momento que você chegou na política, né? Porque antes de ser prefeito, você trabalhou com um prefeito anterior, né? Ali na gestão. E se você puder contar bem rapidamente como foi esse início de tudo, ia ser bem legal. Então, a minha história é totalmente diferente da maioria dos políticos, principalmente daqueles que chegam em cargos no executivo. Eu não vim de família tradicional, não vim de família rica, eu nem era morador de São Geraldo. Eu mudei para São Geraldo com 15 anos. E aqui eu passei num concurso na prefeitura em 2005, eu nem conhecia bem o Valmir, que era o prefeito na época, né? Passei no concurso e comecei a trabalhar e tal, e sempre tentando fazer o melhor. Eu lembro que na época eu consegui fazer um processo lá dentro, que a gente conseguiu economizar muito combustível, aí eles me deram um cargo melhor, de gerente de compras, depois eu cheguei a diretor financeiro, depois a chefe de gabinete, e depois o Valmir me apoiou para prefeito em 2012, eu já tinha ali um serviço prestado, a população já entendia que eu ajudava muito na prefeitura, que eu colaborava em diversas partes, eu já atendia muita gente na prefeitura, já conversava muito com as pessoas, e ali com o apoio do Valmir, com o apoio da população naquela época, eu consegui vencer minha primeira eleição. E aí a oportunidade foi muito grande, né, de trabalhar e de botar ali tudo que eu acreditava de política em prática, né? Você fala da minha história, né? Minha história é uma história um pouco complexa. Eu perdi meu pai com 3 anos, né, de idade, então a minha mãe sustentou ali eu, mais 3 irmãos, com um salário mínimo, e a gente passou por muita dificuldade, né? Eu falo que um dos projetos que eu fiz aqui em São Geraldo, que é um loteamento Nova Morada, que a gente tem mais de 300 famílias atendidas lá, com casas, com lotes, um loteamento bacana. A gente foi mais baseado na minha infância, que quando a gente era muito novinho, um barranco caiu em cima da casa que a gente morava, a gente perdeu tudo que tinha. E meu avô tinha deixado para cada filho um lote na cidade. Então, a minha mãe, esse terreno que a gente morava lá, que a casa caiu, era um pedacinho de terra que meu pai tinha deixado. Como a gente perdeu tudo, a gente foi para a rua e com esse lote a gente construiu uma casa. E após construir, eu pensei assim, agora que eu sou prefeito, eu posso fazer o que meu avô fez para minha mãe, para
milhares de São Geraldenses, para centenas de São Geraldenses. E aí eu fiz um cadastro para saber quais pessoas precisavam de casa. Na época tinha 400 e pouco que não tinham casas. E a gente fez um programa que atendeu 350 famílias, né? 300 na Nova Morada, depois eu fiz o Conquista lá em cima da Bom Pastor, tem um também aqui no Santo Antônio que a gente fez. Foram 350 lotes no total. Aí eu falei, pô, se eu der um lote, vou estar ajudando essas famílias. Mas eu vi que tinha gente que vivia em condições até piores que a minha mãe vivia com a gente lá, do que a gente vivia na infância. Então eu vi que se eu não fizesse as casas, eu ia deixar o lote e ia virar... ia ficar lá, não ia ter condição. Isso. Então, a gente fez um cadastro na assistência social, fez um projeto muito bacana na época e a gente conseguiu ali tá fazendo casas, né? Eu fiz um compromisso de fazer 10 por ano, que é o que a prefeitura conseguia fazer, né? Mas eu entendo também que quando a gente tem um propósito claro, quando a gente tem uma visão clara, Deus está sempre abençoando, a mente da gente trabalha para que aquilo aconteça. E aí, quando eu saí do meu mandato, era para me deixar 10 casas por ano. Eu fiz 10 casas em 2016, 10 casas em 2017, 10 casas em 2018. Em 2019, o governo lançou um programa de casas populares, que estava parado, muitos anos parado. Ele lançou um programa e exigia várias coisas, que tinha que ter calçamento, água, luz, esgoto, tudo no local. E o único município de Minas, um dos poucos que tinha, era São Geraldo. E aí a gente foi contemplado com mais 50 casas. Então, nós fizemos 20 casas com recurso próprio, recebemos mais 50 do governo federal, que a gente ajudou ali, mas foi conquista do governo federal. E eu deixei, quando saí, recurso para mais 16 casas. Ah, mas você prometeu 90. 4 pessoas nesse processo perdeu casa. Uma porque constava que se tivesse boletim de ocorrência, perdia a casa. 2 mulheres mudaram de São Geraldo e uma faleceu. Então, a gente cumpriu aquele compromisso ali, que na verdade não era de fazer, tinha uma lei, né, que outras pessoas o outro prefeito podia dar continuidade ao projeto, mas a gente conseguiu entregar isso. Então, da minha infância, toda a dor, tudo aquilo que eu passei, todas as dificuldades que eu entendia quando eu era mais jovem, eu tentei trazer isso para tentar aliviar o sofrimento das pessoas. Eu entendia bem a dor das pessoas, porque eu tinha passado por essas dores na minha infância. Então, para mim, ser prefeito foi botar tudo ali que eu sabia, que o que é a dor do cara? Que o cara? Eu já vivi essas dores, então eu sabia, era muito fácil para mim fazer política pública, criar política pública que realmente ia de encontro aos anseios da população. Então, a minha história de infância, a minha história de adolescência tem muito a ver, talvez, com o sucesso da minha gestão, com esses prêmios, porque a gente criava política que ia de encontro ali às dores, ouvia a população e criava algo que ia de encontro às dores dela. Não, muito bacana. O Marcílio, você falou essa parte aí das casas, né, que foram entregues, e realmente, cara, ninguém vai conseguir agradar todo mundo, né, e realmente, igual você falou, que não foram entregues todas as casas, mas foi por questões que não só, né, não foram da administração, e sim dos fatos que acontecem mesmo, né, e aí uma outra questão aqui, cara, como que foi a sua decisão de ser candidato? Foi uma decisão sua? E aí, ou te convidaram e você depois tomou a decisão? Como é que foi essa... Quando caiu a ficha, assim, eu vou entrar como candidato a prefeito. Como que foi isso? Eu era muito novo, né? Eu tinha 28 anos e, assim, eu sempre me relacionei bem com as pessoas em São Geraldo, sempre, né, tive bom relacionamento com as pessoas, mas eu não era tão conhecido por não ser daqui. E quando me chamaram, né, eu fiquei, claro, com muito medo. A gente tem muito medo dessas coisas, mas eu sempre tive eu gosto muito de desafio. Tudo que você me desafia, eu vou para cima e quero fazer, quero participar. E qual que era o meu maior medo na época? De não ser aceito, né? Todo mundo na política, eu acho que o maior medo da gente, né? Às vezes o cara vai lá, é candidato a vereador, ele tem 30, 40 votos e todo mundo critica, cara, mas ele teve coragem de se colocar ali. Ter 30, 40 votos é muito difícil. Então, um dos medos que eu tinha de não ser aceito, de ser rejeitado, porque muita gente do grupo mesmo pegava muito pesado, aí ele vai perder, esse cara não é simpático, esse cara não é não sei o quê. Então, as pessoas colocam muita coisa. Claro que você tem muito medo, mas eu sempre, na minha vida, eu não tinha aquela vontade, eu vou ser prefeito, não, vou traçar um plano aqui, vou ser prefeito. Não, eu fazia aquilo que eu tinha para fazer da melhor forma que eu podia fazer. Quando eu entrei na prefeitura, eu me dedicava ao máximo. Quando eu fui presidente de compras, eu me dediquei ao máximo. Teve uma época que eu tomava conta de 3, 4 secretarias sozinho. Ficava com o telefone igual um maluco, resolvendo 1 milhão de coisas, o telefone tocar toda hora. E eu fazia tudo que eu podia para poder fazer, para ver São Geraldo prosperar. E isso foi, assim, uma coisa natural. Foi aquele trabalho que eu estava ali. Eu não fiquei com o olho no cargo de prefeito, eu fiquei com o olho em resolver os problemas. E o cargo de prefeito veio natural depois, né, graças muito ali ao Valmir, que viu isso em mim na época, a identificação que as pessoas foram criando comigo, algumas lideranças, por eu ser um cara mais tranquilo, de não ser um cara de conflito, ser um cara mais apaziguador, até as pessoas da oposição mesmo.
havia em mim uma possibilidade de ser prefeito, mas eu não estava ali, igual a gente fala no empreendedorismo, né? Quando você tira o cifrão do olho, o dinheiro vem para o bolso, né? Na política também é assim, se você ficar pensando só no cargo, tem cara que eu converso, cara, o cara só fala de política, fica chato, só fala de política. Não, cara, você tem que plantar sementinhas, planta sementes, né? Faz ali, o que você faz para ajudar as pessoas? O que você ajuda as pessoas? Não adianta você ficar falando de política o dia inteiro, falar que vai ser vereador e falar para o prefeito, e não faz nada para ajudar as pessoas. Você não tem uma ação social. Não estou falando de dar as coisas, não é tirar dinheiro do bolso. Mas o que você faz? Qual que é a ação social dentro da cidade? O que você faz para melhorar a vida das pessoas? O que você faz para transformar o local? A partir do momento que você começa a agir dessa forma, vai plantando sementinhas ali, aí as coisas vão crescendo. Depois você vai colher isso. Você vai ter muito mais abertura para chegar nesses locais para pedir voto, né? Agora, o cara que é aquele político profissional, que só fala de política, só faz de política, só aparece 4 em 4 anos, esses caras estão saindo do mercado. Daqui a um tempo, se Deus quiser, a gente nem vai ter eles mais, né? Então, é nisso. Eu não tinha aquele cifrão assim de, vou ser prefeito. Não. Eu fui fazendo o que eu tinha que fazer, com as condições que eu tinha, no lugar que eu tinha, da melhor maneira possível, né? Hoje eu vejo, ontem eu dei uma palestra até sobre isso na Prefeitura de Paulacano, e eu falei com o pessoal, 2 coisas, um conselho que eu guardo: seja bobo e tenha sede, sabe? Porque todo mundo hoje quer ser esperto, todo mundo quer ser da vantagem. Você contrata a pessoa para trabalhar 40 horas, ela quer trabalhar 20. Ela quer enrolar, quer chegar mais tarde, quer na hora do almoço sair mais cedo. Ela quer fazer tudo ao contrário que ela pode. Ela quer, não, eu não sou bobo, eu sou esperto, eu vou enganar meu patrão. Não está enganando ninguém. Então, seja bobo, assim, de mudar um pouco essa regra, sabe? De querer fazer as coisas da maneira correta mesmo, de fazer o que é certo, de fazer mais do que você está. Porque hoje, se você faz muito e você ganha pouco, pode ter certeza que um dia você vai ganhar muito, você vai ganhar mais, entendeu? Você vai ser recompensado. E tenha sede igual vocês estão aqui brigando, fazendo curso, estudando, que é o que eu tenho muito hoje, sede de aprender, né? Eu vou viajar, eu coloco o podcast para escutar, vou ouvindo livros, vou escutar. Eu tenho sede de aprender hoje, eu tenho muita vontade de aprender, e eu sempre tive sede de fazer o melhor. Então, é o que eu trago para a minha vida, é um lema que eu trago. Um tempo ocioso, né, que você tem ali para escutar um podcast, alguma coisa assim, que está dirigindo, não tem como você ler, põe ali, vai escutando. E quem me ensinou isso foi você, né? Você falou, ele brigou comigo uma vez, falou, não, tá escutando muita música, não sei o quê, o tempo que você estiver livre, cara, escuta um podcast. Aí, até hoje você me manda. Fala, eu mando os podcasts para ele, fala, escuta esse aí. Escuta isso daí, e aí no tempo que tá livre ali, eu peguei esse costume também, cara, é um costume muito bom. Mas assim, você falou com a gente, né, que é um caminho longo, a gente deu para ver que o seu caminho para chegar como prefeito foi um caminho longo. E assim, quais os maiores desafios que você teve na hora que você entrou? Você chegou aqui, você veio como prefeito, e assim, entrei na prefeitura, assumi o poder ali, quais foram os maiores desafios? Cara, essa questão, só voltando à questão do podcast que vocês falaram, é o hábito que a gente cria, né? Outro dia eu falei, vou escutar um pouco de rap. Eu gosto muito de rap antigo. Fui lá, botei uns rap para escutar e fui viajar escutando rap. Aí de noite eu perdi o sono, os rap só ficavam batendo na minha cabeça. Falei, não posso escutar essas músicas, não. Tem que voltar a escutar podcast, senão eu vou ficar maluco. Mas assim, os hábitos que a gente tem, essa questão dos desafios. O maior desafio é que quando você chega na prefeitura, eu sempre fui um cara que tinha muito amigo não, assim, muito conhecido e tal. Às vezes eu não sou uma pessoa de ficar ligando, de mandando mensagem para as pessoas, mas quando as pessoas precisam eu estou lá. Mas o maior desafio que eu tive foi que você sai de uma vida normal para se tornar alguém que todo mundo fala sobre você. E todo mundo fala mesmo, cara. E se não tiver assunto, eles vão inventar. O tanto de fala bem, fala mal, mas eles vão falar. E tanto de mulher que eles falavam que, Marcelo tá com fulano de tal. E o problema é que não era assim, não era verdade, sabe? Não era verdade. E aí inventava uma coisa, inventava outra e tal, e você vai ficando até com a cabeça ruim com aquilo. Na época eu precisei até de fazer assim, uma terapia para me encontrar e tal, para entender, porque eu estava como prefeito, só ficava triste, porque não aguentava as pessoas falando de mim. Aí que eu fui começar a me conhecer melhor. O grupo político também. Eu lembro quando a gente fez a primeira festa, em 2013. Em 2013 era uma festa, a gente trouxe algumas bandas, não eram de grande porte, não tinha tanto dinheiro na prefeitura, a gente não fez e tal, mas foi uma festa muito boa. Então, aí toda segunda-feira o grupo se reunia no local para jantar e tal, e eu ia. Aí nesse dia eu cheguei todo feliz, falei, pô, bacana, a festa foi bacana, todo mundo elogiando a festa, postou nas redes sociais, deu um comentário positivo. Aí você chega lá, os caras começam a falar, aquele locutor é muito ruim, não sei o que, é muito ruim, começa a falar mal e tal. Eu falei, quer ver? Nunca mais eu volto aqui. Os caras só jogam a gente para baixo. Então, assim, tem a parte boa do grupo que você tem que ouvir, sim, mas tem gente no grupo que só quer criticar.
Então, as dificuldades maiores é lidar com isso, de sair do anonimato, é lidar com uma época que a gente foi, quando eu fui prefeito, 2013, 2020, foi uma época muito sem dinheiro, muito sem recurso, mas nada disso impediu, né? Tinha uma frase de uma menina que trabalhava com a gente na prefeitura, ela falava: Marcílio, a gente participou de um congresso, agora está todo mundo desesperado, quando o Pimentel pegou o ICMS das prefeituras e tal, e a gente não vê isso aqui em São Geraldo. Aí eles falaram para mim que São Geraldo parece uma rocha, São Geraldo não se abala, tal, que a gente tem muito Deus aqui, tem muitas coisas. Falei, cara, bacana. E realmente a gente passou por diversas lutas, mas nunca deixou de fazer obra, nunca deixou as coisas, nunca deixou a peteca cair. Sempre trabalhando com, isso é importante. com luta. Eu lembro que você falou 2013, e aí eu volto lá em 2013, né, que foi quando eu fui embora também. Eu tinha 19 anos de idade e eu fui embora. E aí tem um pouco de conexão, né, porque a gente passa por muita coisa, é muito difícil e tal. Realmente essa parte, igual você falou, que as pessoas começaram a falar mal, e aí quando eu fui embora foi a mesma coisa. Todo mundo fala: mas você sair da cidade pequena, vai morar na cidade grande, sozinho e tal, é difícil. Realmente é difícil, mas é um desafio, né? Como você falou, você gosta de desafio, eu também adoro desafio. Para mim, desafio é o que me move. Eu falo que, às vezes, para mim, a vida é como fazer trilha de moto. Eu faço trilha de moto, então, quando eu faço trilha de moto, eu faço uma analogia em trilha de moto com a vida. Se você está lá em cima de uma moto, você está parado, a tendência dela é cair. Então, sempre se mantém em movimento. Se você se mantém em movimento, a probabilidade de você cair é menor. E é aquilo, né? Uma hora fica fácil, uma hora fica difícil, uma hora sobe, a outra desce, e assim vai. E é exatamente isso na política, né? Eu acredito que tem muito isso, que tem muito altos e baixos. Na hora que está dando tudo certo, alguma coisa acontece e dá errado. Isso já aconteceu com você em algum momento na prefeitura? Assim, estava tudo bem, veio alguma coisa que deu errado e te travou alguma coisa? Já aconteceu algum fato assim? Que você... Sim, eu me considero um cara muito com equilíbrio emocional muito grande. É muito difícil, assim. Eu até falei que um dia eu fiquei sem dormir, mas assim, é muito raro isso acontecer. Na prefeitura, se tiver acontecido comigo uma vez só. Eu me considero muito... Então, assim, tudo na vida que acontece com a gente, no primeiro momento pode parecer ruim, mas aquilo depois pode se transformar numa coisa boa. E tudo que parece que é muito bom também pode se tornar algo ruim. Então, tudo tem que ter um meio termo e agir com calma. Quando veio a pandemia, por exemplo, a gente achou que seria algo muito ruim para a prefeitura, a gente achou que as finanças no primeiro mês, os recursos caíram mais de 40%, falou, vai quebrar, não vai ter gente pagar ninguém e tal. Aí depois veio políticas que permitiu que as coisas normalizassem e tal. Foi muito ruim para a gente, que a gente não sabia o que fazer, na verdade. A gente não conhecia a doença, né? Quem achava que estava tomando decisão, ninguém sabia nada da doença e tal. Mas diversas vezes, né? Você está num fluxo sempre, da prefeitura é sempre uma burdoada diferente, né? Todos os problemas que acontecem na cidade, elas caem lá. Se o cara caiu de moto lá na roça, lá vai chegar no prefeito. Tudo que acontece vai chegar na prefeitura. Toda a prefeitura é uma máquina de resolver problemas. E você tem que estar disposto a isso, a enfrentar esses problemas, né? A ter coragem para enfrentar. Na vida é assim mesmo, né? A gente tem os momentos ruins, os momentos bons, às vezes tem críticas, tem elogios, mas manter a cabeça erguida e trabalhar. Você não pode esquecer. Você tem um propósito claro ali, as dificuldades sempre vão aparecer. Você tem um propósito de asfaltar daqui para Monte Celeste, que é uma obra que a gente fez, 10 quilômetros. Você é doido, você vai asfaltar... sempre aparecem as pessoas falando, vai asfaltar, vai morrer um por dia, que a serra é muito perigosa. Você vai asfaltar, não tem jeito, aquele ribanceiro, o asfalto vai cair. Você vai asfaltar, não tem dinheiro, você vai fazer gracinha. Você vai colocar lá um choquito, uma casquinha. Os caras fazem de tudo para você não fazer. Mas aí você tem que ter, eu não aguento mais chegar no final do ano e ficar escutando os outros me ligar para desagarrar caminhão na serra, porque não sobe. É terrível, você não tinha sossego. O pessoal ligava para você mesmo? Assim, cara, porque assim, porque Natal, Ano pequena, Novo, né? As pessoas, todo mundo tem meu telefone, se não tinha meu WhatsApp. Aí tentava falar com o responsável, às vezes não conseguia, o telefone chegava para mim, você chegava, né, para arrumar um operador ali, para tentar fazer. Então, assim, eu não aguento mais isso. Vamos resolver esse problema, vamos falar como é que vai fazer e tal. Vamos começar. Porque na prefeitura, nem tudo, vou fazer uma casa, eu tenho dinheiro para tudo. Não, na prefeitura não é assim. Vamos começar, eu tenho dinheiro para fazer 2 quilômetros agora, depois eu vou buscar para fazer mais 2. E aí você divide aquilo ali, não fica tão caro, e você consegue entregar. Então, você tem o propósito claro, você sabe que vai fazer aquilo para melhorar a vida das pessoas, não é qualquer conversinha de fora que vai te atrapalhar, é igual na sua vida, vocês estão começando com um podcast aqui, e vai ter um monte de gente que vai falar, isso é besteira, isso não dá certo não, isso não dá futuro. Já teve, não. Um monte de gente, vocês estão gastando dinheiro à toa, estão perdendo seu tempo à toa. Cara, tudo é assim. A oposição é assim em tudo. Você pega, isso é um conhecimento milenar. Você pega Neemias na Bíblia. Neemias foi um copeiro do rei.
O cara é um livro da Bíblia, é um conhecimento milenar, assim, que eu acho que tudo que está na Bíblia é o que a gente vive hoje, que os coaches ensinam, que todo mundo ensina. O cara está lá, copeiro do rei, chegou a notícia para ele que o muro de Jerusalém tinham sido jogados ao chão. E aí as pessoas vão lá e chega para ele fica triste, chora por um tempo, mas ele traça um planejamento ali, um plano de reconstruir aqueles muros. E aí ele um dia servindo o rei, ele era o copeiro do rei, né? O copeiro era o cara que tomava o vinho antes do rei para ver se não tinha veneno. E aí ele fala com o rei assim, o rei fala, por que você está triste? Você sempre me serviu com alegria, por que está me servindo triste hoje? E Neemias fala para ele, como que eu vou ficar feliz sabendo que os muros da minha cidade estão destruídos, que meu povo está sem dignidade? E o rei fala, mas o que eu posso fazer para te alegrar? Ele falou, me dá cartas para pedir madeiras aos guardas da floresta, me dá carta para que eu possa passar pelos territórios, me dá carta para isso, para aquilo, pediu tudo que ele tinha que pedir. E o rei deu a ele, porque ele estava ali, né, com a unção de Deus abençoando, liberou tudo para ele fazer. E quando ele chegou lá, o que as pessoas falam? Você não vai conseguir, Neemias. Já tem tantos anos que esses muros estão destruídos, ninguém construiu. Por que você é o salvador da pátria? Você é diferente dos outros e tal? Você não vai conseguir. Primeiro tentaram desanimar com palavras, depois não conseguiram. E aí ele conversou com as pessoas, montou um planejamento, dividiu ali as funções de cada um. E quando ele foi, os inimigos falam que a Bíblia fala que ele construiu um muro com a mão e lutava com a espada com a outra, mas não desistiu de fazer o muro. Quando ele estava lá no alto fazendo o muro, o inimigo usou o que ele tem de mais poderoso com ele. Os inimigos dele falaram assim com ele, desce aqui, Neemias, para a gente conversar com você, vamos bater um papo. O que eles queriam? Queriam distrair ele, porque hoje é pesado, né? Naquela época lá, a distração, e hoje a distração está onde? Está no celular. Quanto tempo a gente perde no Instagram, quanto tempo a gente perde no WhatsApp, quem quer escutar podcast, quem quer escutar, não, vou escutar música, vou escutar isso aqui, quem quer perder um feriado para estar gravando um podcast, quem quer perder um tempo com isso, o mundo a gente fica na mão dessas pessoas. Então, tudo que a gente tem, né, que a gente vai fazer, tem a dor do processo, a dor do processo. Eu passei por isso faz duas vezes. Faz umas 2 semanas você passou por isso, que foi a nossa última divergência ali, né? Não, que sim. É a questão do processo. Eu passei por essa questão do processo de as pessoas, né, falarem que não vai dar certo 2 vezes. Duas assim, né? Mais recentes. Foi quando eu saí do banco, né? Eu trabalhava no banco, aí falei com o pessoal que trabalhava comigo que eu ia sair, que eu ia montar meu negócio. E aí era, auge da pandemia, né? Aí o pessoal, não faz isso, porque o banco, o salário é muito bom. Realmente. Eu falo que é como se o banco te comprasse de tempos em tempos para você não desistir dele. Porque a gente tinha ali, em alguns momentos do ano, a gente recebia uma participação de lucro, a gente tinha um ticket de alimentação legal, a gente tinha um plano de saúde legal. E eu me desfiz disso tudo. Eu me desfiz de plano de saúde, eu me desfiz de ticket de alimentação, eu me desfiz de participação de lucros, porque eu acreditava que eu acredito, né, que o meu negócio ia me trazer mais liberdade, mais... a princípio, assim, né, o que eu precisava fazer era me manter ali para conseguir abrir meu negócio. Foi o que eu fiz. A gente ficou... a Bruna está aqui nas câmeras, a gente estava junto já, a gente ficou 1 ano andando só de moto. Era na chuva, era no frio. Eu tive que vender meu carro, mas por uma questão assim, de eu não posso ficar agora com um carro caro, que o meu carro era um pouco mais caro, e começar um negócio. Então eu falei, vou me desfazer do meu carro para eu não ter nenhum problema, assim, não tomar nenhum susto com ele. E peguei e falei, não, a gente vai ficar um tempo sem carro, até que as coisas melhorem, e aí a própria grana do carro, eu peguei, guardei ela, foi ela mesma, a gente vou lá e vou comprar um outro carro. E aí as coisas acontecendo até mais rápido do que eu imaginava, e eu consegui já comprar um carro de volta, que é a questão da dor do processo. Eu tinha que passar por aquela dor, por aquele processo, para conseguir levar o meu negócio, levar as coisas a funcionarem. E a outra também foi no podcast, né? Quando a gente decidiu... a decisão que eu tomei, eu até falei com o Felipe. Eu falei assim, um dia a gente estava conversando, montando as coisas, eu falei assim, Felipe, você sabe por que eu estou fazendo isso? Ele não. Aí eu falei, eu vou te falar no primeiro episódio. Ele não me contou. Não contei. Agora, só vou te falar no primeiro episódio. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu só vou contar. E o que aconteceu? Foi assim, eu participo de um grupo de mentoria de educação financeira. E uma das metas lá dentro do grupo é que a gente consiga aparecer em um jornal, uma rádio, uma entrevista na TV, alguma coisa assim. E aí, lá eles deram umas dicas de como conseguir isso. E aí eu falei, vou atrás, né? Vou tentar aqui e tal, para ver se eu consigo.
E eu fiz contato com 2 rádios na nossa região. Aí eu liguei, peguei o telefone, liguei e tal, expliquei, falei, ó, é assim, 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 tal, eu faço esse trabalho. E é um trabalho muito importante, está acontecendo agora, né? Todo mundo falando sobre o assunto. E eu queria ver se vocês topam uma entrevista, né? Assim, vai ser uma permuta, vou aí e tal. Aí a primeira mulher falou assim, eu vou ver e te falo. Aí é aquilo, né? Eu vou ver e te falo, a pessoa nunca fala. Aí na hora que eu desliguei o telefone, veio alguma coisa na minha cabeça e falou assim, essa aí já era. Aí eu peguei e liguei para outra. Aí liguei para uma outra, aí conversei com a pessoa e tal, a pessoa virou para mim e falou assim, esquece isso, meu amigo, isso aí não vai para frente, não. Educação financeira, isso não dá visibilidade, ninguém nunca falou isso. Aí eu, beleza, segunda. Aí essa primeira me ligou de volta, falou assim, a gente tem um espaço aqui para você e tal, de 1 hora, me explicou tudo, fica por R$ 1.800. Nossa. Pesado, né? Eu falei assim, pensei comigo, deve ser na Globo, né? Eu vou aparecer em rede nacional no horário nobre, porque... Aí, beleza. Aí um dia, no encontro da mentoria, eu fui e contei esse caso pro pessoal e tal. E aí o mentor, que é o Arthur Lemos, lá da Empreender Dinheiro, lá do pessoal de Recife, fazem um evento de educação financeira sensacional. Lá ele falou assim, o não... como é que é? O não é o nosso primeiro degrau para poder fazer algo, alguma coisa do tipo. Aí eu falei assim, é como se fosse assim, se você não conseguiu com alguém, faça o seu. E aí eu falei assim... A tal da barraca do cachorro quente que me ensinou. É agora. Falei, eu vou fazer um podcast. E aí eu comecei a estudar a estrutura e tudo, como que a gente podia fazer, como que a gente podia começar. E aí que veio o podcast, que eu não tinha te contado ainda. Não, ele fez esse mistério e falou, não, isso faz bacana. O quê? Faz mais de um mês. Não vou te contar o que... Faz muito tempo. Não, que um mês, tem muito tempo. Não, assim, do porquê do podcast, você falou agora. Só que a questão da ideia do podcast vem o quê? Desde setembro, quando a gente foi pro evento, ou um pouco antes? Não, eu lembro que na Festa Country do ano passado, eu conversei com o Zazá sobre isso. Então tem muito tempo. Não. Comigo foi no evento de BH que a gente foi. O bom da política é que você não toma pouco não, né? Que a pessoa nunca fala, não vou votar em você, não. Isso é pouco, cara. Tipo assim, são raras as pessoas que têm coragem de falar, não vou votar em você, porque eu tenho esse compromisso, você tem que respeitar isso, né? Mas tem muita gente candidata a vereador que eu vejo, já tem mais de 300 votos, fulano falou que vai anotar em mim, mas o cara nunca vai chegar, não tem 10 votos, tem 20 votos, né? Mas então não é um processo. Isso é a pior parte, né? Você tá esperando, você chega lá e fala, pô, tem 300 pessoas que eu confio que vão votar em mim, você chega na hora e você vê que tem 10. Mas isso, cara, o porquê. É o propósito. Cara, por que vai votar? Porque eu sou amigo, porque eu converso com você, com o Otávio, com a Amanda, vocês têm obrigação de votar em mim? Não tem, cara. Tem que parar com isso. As pessoas têm que achar que porque eu converso com vocês, eu tenho que... Cara, tem que votar em mim por uma causa. O que você acredita? O que eu faço que você se identifica comigo? O que eu defendo que você se identifica comigo? Só votar porque a gente é amigo? Isso não faz sentido. Faz sentido. As pessoas não têm por que votar. Então, assim, você tem 300 amigos fiéis, cara, que você está na casa, você não consegue ter. Tem que ter pessoas que se identificam com a causa que você defende, com o porquê que você defende, com o motivo que você defende. Isso é o segredo da política. Se o cara não tem um porquê, é melhor ele não entrar na política, cara. A gente tiver uma bandeira. Aí a gente entra numa parte muito mais importante, né? Que é a parte da comunicação. Você falou do porquê. Só que para essa mensagem, esse porquê chegar em todo mundo para votar em você, entra a parte da comunicação política. E aí já entra uma parte mais interessante ainda, que é a parte, né, que você tem a consultoria política, você ajuda prefeitos, candidatos, né, vereadores a ganhar as eleições. E você também presta a consultoria de marketing político para algumas prefeituras, né? Eu queria que você falasse mais sobre essa parte também, para a gente entender como essa mensagem, como esse porquê, ele chega melhor nas pessoas. Então, a verdade é que as pessoas se comunicam errado. O político já começa lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele já perdeu os 3 segundos do vídeo, que as redes sociais hoje, se o cara, você prende a atenção do cara em 3 segundos. Então, o cara, bom dia, população São Geraldense. Já era, filho. O nego já pulou o vídeo, não vai assistir. Bom dia, população rio-branquense. O cara não vai assistir. Então, você tem que chegar lá e já vai direto na dor, na ferida. Estou aqui hoje no loteamento Nova Morada para fazer a entrega de 70 casas. Quem tem interesse em casa vai acompanhar o vídeo.
Tô aqui nessa estrada para resolver esse problema. Quem passa naquela estrada vai assistir o vídeo, né? Você tem que ir na dor. O porquê que você está fazendo aquilo ali? Por que eu vou fazer um hospital em São Geraldo? Eu acho que a cidade está crescendo e a gente precisa de um hospital, porque aqui tem tantas demandas. Então, por que eu estou fazendo? Não faço aquilo por falar de obra, falar de valor, não dá resultado. Tem que falar o porquê. E é isso que eu tento conscientizar os políticos, né? A gente disputou na última eleição, eu me preparei para isso, a gente trabalhou em 13 campanhas, nós ganhamos 9, perdemos só 4. Mas por quê? Porque a gente levava uma mensagem clara do que qual que eram as dores da comunidade. Tinha uma pesquisa, a gente alinhava ali, viu o que as pessoas tinham de dores naquele local e fazia as propostas, o propósito do cara ir de encontro àquilo que as pessoas estão esperando. Mas isso é fácil? Não. Se eu pego um cara que nunca contribuiu com a cidade com nada, ele nunca fez nada para a cidade, como é que eu vou falar que ele vai fazer se ele nunca fez nada? Então, tem que juntar aquilo que o cara tem para entregar com aquilo que a população quer ouvir. Aí, se eu consigo fazer isso em um casamento, eu tenho uma mensagem boa. Eu levo um porquê claro. E aí, o cara tem muito mais chance de ganhar a eleição. Porque não vai ficar naquela... Eu conheço fulano vai votar. Não existe isso. Ninguém é obrigado a votar em você pelo seu sorriso ou pelo seu olhar, não. As pessoas têm que votar em você por uma causa, por um propósito. Vou dar um exemplo claro. Você pega o Misael Varela aqui. O Misael Varela, se amanhã ele sair da política, botar o Felipe, botar o Otávio, botar qualquer pessoa, botar o Marcílio, nós vamos ter a mesma votação dele. Porque não é o Misael, é o núcleo do câncer, é a fundação. É a fundação. Se amanhã eu chamar Marcílio Varela, você chamar Otávio Varela, Felipe Varela, os votos são nossos, cara. Não faz diferença, porque as pessoas votam por causa do núcleo. Quem passou lá, por causa da fundação. Quem passou na fundação e foi bem atendido, quem acredita naquilo lá, vota. Entendeu? Ele não precisa nem de liderança política. Não precisa de um prefeito botar a mão nele, de ninguém. Ele vai ganhar sozinho. Ele vai ter os votos sozinhos. Então, a política é muito ligada a uma causa. Todo mundo tem uma causa? Nem sempre. Mas a população conhece a sua reputação, conhece a sua história. Como o Otávio está falando aqui, daqui a uns anos o Otávio é candidato, o Felipe é candidato. Qual que é a história? O que vocês já construíram em São Geraldo? O Otávio, cara, é um cara que... Já começou ele. Olha, saiu de casa com 19 anos, nunca ficou dependendo tanto de pai e mãe, foi lá em Juiz de Fora, batalhou, quebrou a cara, voltou aqui, abriu um escritório. O escritório prosperou, o cara é empreendedor e tal. Você começa a ter uma narrativa que ajuda o cara a se eleger. Sabe? Uhum. Mas você tem que contar essa história da maneira correta. Não adianta chegar o Otávio e falar assim, votem em mim que sou candidato. Votem em mim porque... E na hora certa também. E o momento, votem em mim porque eu tenho um podcast. Tá, beleza, mas se o seu podcast está contribuindo com a cidade, está ajudando em algo. Então, é essa causa que é importante, sabe? É fazer ali o que você tem para entregar, qual que é a sua história, quem eu sou, o que o meu público quer ouvir, né? E aí, juntando isso, eu construo a minha promessa. O que eu prometo, o que eu vou estar entregando para a população. Exatamente. Ô Marcílio, então, para a gente encerrar aqui a sua história como prefeito e partir para a sua história como empreendedor, sim, fazer uma pergunta polêmica que muita gente quer saber. Em 2024, você assim, né? Você é uma palavra muito, muito forte, mas você tem a intenção de voltar a esse Marcílio, o político, né? O frente ali, o negócio, ou você prefere continuar nos bastidores, ajudando as pessoas que querem essa carreira aí? Então, essa questão da 2024 é uma coisa que eu sempre respondo para as pessoas, né? Eu tenho uma coisa que eu trago muito comigo, é gratidão. E eu sou muito grato ao Valmir, porque, como eu disse aqui várias vezes, foi ele que me colocou lá em 2012, que me apoiou, que me ajudou. Então, eu não teria como ser candidato contra o Valmir, hipótese alguma, sabe? Eu respeito muito isso, é um valor que eu carrego muito de gratidão. De maneira nenhuma eu seria adversário. Eu falo, Valmir, você pode até brigar comigo, mas eu nunca vou brigar com você, porque eu sou grato por tudo que você fez por mim. Então, não tem possibilidade de eu vir candidato em 2024. Mesmo porque, e hoje, assim, em São Geraldo, eu não fico nem nos bastidores, eu não participo de nada, eu não sei de nada que acontece. Eu fico sabendo, às vezes, porque as pessoas que trabalham comigo me contam, ou a minha esposa me conta, mas eu não participo de nada, eu não faço questão de opinar em nada, porque eu acho que a gestão é dele. Quando me pergunta, eu ajudo. Quando me questionam algo, tal, eu faço com o maior prazer de ajudar, né? Às vezes... Mas eu não fico hoje, participo de política em nada, eu não sei de nada que acontece na Câmara dos Vereadores, que acontece na Prefeitura, eu não fico sabendo de nada. Eu trabalho hoje com outras prefeituras, não trabalho em São Geraldo, eu trabalho em outras prefeituras, levo lá o meu propósito, a minha missão de continuar contribuindo com a vida das pessoas, né? Qual o programa que a gente tinha de reforma de casa aqui? Praticamente todos os municípios que a gente tem tá aplicando esse programa. Então, quando entrega uma casa para uma família carente, a gente se sente feliz de estar participando desse projeto. A gente vai lá, pega uma cidade que eu cheguei esses dias para trabalhar com marketing, né? A gente ganhou uma licitação lá de marketing. E a cidade ia gastar R$1 milhão com asfalto numa comunidade. Falei, prefeito, mas você vai gastar R$1 milhão aqui? E ele falou assim, Marcílio, tá aqui a planilha. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso por 400 mil. Aí você consegue? Não, consigo não, a prefeitura vai fazer, vocês vão fazer dessa forma aqui, com esse processo aqui, a gente faz por 400 mil e eu te garanto a qualidade, já fiz, São Geraldo, vão lá ver.
Aí o cara, não acredito, tal. Aí mostrei para ele ficou louco. Falou, então eu vou conseguir asfaltar a cidade inteira com esse dinheiro. Eu falei, vai. E assim, ele falou, mas você vai me cobrar quanto por isso? Eu falei, não, cara, eu ganhei a comunicação aqui, eu fico feliz em ajudar, eu quero colaborar. E, então eu levo a minha missão de colaborar e sou muito... Isso é muito bom, que assim, as pessoas a gente acaba criando uma afinidade com as pessoas, com a cidade, consegue contribuir. E eu consigo contribuir com outras cidades hoje. E São Geraldo já é mais estruturado, sabe? Aqui a gente tem coisas que talvez não precise tanto desse trabalho que eu faço em outras cidades hoje. Mas hoje eu contribuo, sabe? E para o ano que vem, eu já tenho muitos compromissos para trabalhar em campanha mesmo, de outros prefeitos, de vereadores e tal. Eu não teria como ser candidato. E também pensando por outro lado, eu entendo que eu me dediquei 8 anos assim, de corpo, 8 anos como prefeito e 7 anos como servidor, de corpo e alma por essa cidade. Eu não tinha outra coisa, eu nunca criei uma galinha. Eu só era servidor público e prefeito o tempo todo. Então, eu entendo que eu contribuí aqui com São Geraldo, sabe? Todo mundo acha que ser prefeito é a melhor coisa do mundo, mas tem um lado bom, como tudo na vida, mas também tem as dificuldades. Se eu for prefeito, eu vou ter que voltar a ser só prefeito. Eu não posso fazer mais nada. Sim, não tem como ser consultor, fazer mais nada. Eu vou deixar vários projetos que estão em andamento parados para voltar para a prefeitura e ficar lá. Até porque cada minuto que você se dedicar nesses projetos, depois de ser prefeito, eles vão falar que você não está se dedicando à cidade. Não dedica, não tem como. É uma cachaça, cara. Você chega lá, você quer competir. Por mais que eu falo que eu sou amigo do Valmir, a minha gestão foi para fazer mais que ele. A gestão dele, eu tenho certeza que ele quer fazer mais que eu fiz. Então, assim, você quer fazer muito, você quer deixar legado, você quer deixar, eu quero deixar isso aqui contribuir, você fica doido, você faz, fala, não, tá faltando isso, tá fazendo. Você que tem comprometimento com a coisa, você quer fazer mais que o outro, você que é competitivo. Eu não gosto de perder nem bolinha de gude, eu quero fazer tudo muito. Eu ia olhar para os prefeitos da região, o que o Irã tá fazendo? Eu vou fazer mais que ele. O que o fulano faz diferente? Eu vou fazer mais que ele. Eu não perdia para ninguém, eu queria fazer tudo, eu queria fazer mais que os outros. Então, e nessa linha de comparativo, chega muito em você, assim, comparação da gestão atual com a sua, as pessoas falam com você, porque, assim, eu vi que você tem contato, né, com muita gente ainda, você conversa com muita gente aqui, né, e então, assim, esse comparativo fica chegando em você para, tipo, te atiçar a voltar, para, né, vamos, Marcílio, vamos voltar a fazer uma gestão interessante. Sim, não, o comparativo de gestão ele existe, tanto quando eu era prefeito, eles comparavam com o Valmir, falavam assim, não, na época do Valmir era melhor e tal, né? E quando você sai também é a mesma coisa. E você tem que entender isso, tem que respeitar a gestão do prefeito que está lá e assim, a gente conversa com muita gente, realmente, as pessoas falam, mas assim, as pessoas entendem também e sabem do meu caráter que eu não sou um cara de falar uma coisa e voltar atrás, né? Eu deixo claro, eu nunca vou competir com o Valmir, nunca vou ser adversário dele, a gente é amigo e tal, e eu sou muito grato a ele por tudo. Então a gente vai sempre vou manter essa linha. As pessoas entendem isso, é uma coisa que é um valor que eu carrego, que é a gratidão, e as pessoas conseguem entender isso. Isso é muito importante. Então, dando fim aqui a parte de você como prefeito, agora vamos entrar na sua história como empreendedor, né? Posso fazer uma pergunta para ele sobre o empreendedorismo? Antes que eu esqueça. Pode? Porque é o seguinte, você estava falando, né, da MB, e que você, no caso, prestou uma consultoria para um prefeito, você chegou nessa cidade e você ajudou ele na parte de gestão, que não tinha nada a ver com a licitação que você tinha ganhado de marketing. Então, assim, era isso que eu queria entender. Nessa consultoria que você dá, né, você ajuda os prefeitos, você ajuda somente no marketing ou você está ali para somar com aquele prefeito durante o tempo que ele estiver ali, tudo mais, ajudar em questão de gestão, se você tem uma consultoria para gestão própria disso, entende? Eu sempre fiquei nessa dúvida, até porque o pessoal que está assistindo pode até não saber, mas eu trabalho para você também. Sim. Então, assim, eu mesmo pegando o serviço para você, eu vejo o quanto você ajuda por fora, tirando no marketing os outros prefeitos, e aí eu fico assim, mas será que ele cobra alguma coisa por isso? Isso tá no pacote da mentoria que ele dá? Sabe? Eu sempre fiquei nessa dúvida mesmo. Eu entendo o marketing como, não é só a divulgação. Quem vê o marketing só como aquilo que você posta na internet, vê o marketing de maneira errada. O marketing é uma concepção, uma criação do produto. Ele está dentro do produto, do preço, então, da promoção e da praça. Se a gente pegar os 4P do Kotler, né? Mas eu entendo da criação do produto. Então, por que eu ajudo o cara lá na concepção? Não adianta nada eu fazer o marketing do cara e o cara perder a eleição. Então, tipo assim, se ele vai gastar 1 bilhão no asfalto e vai ficar um monte de gente sem asfalto, um monte de rua em pedra fincada, um monte de rua no barro, ele vai perder a eleição. Então, o que eu faço? Eu ajudo o cara a criar o produto. Vamos criar um programa de reforma de casa. O que os caras fazem? A maioria dos prefeitos fazem. Eles colocam pedreiro na casa dos companheiros, tem que colocar escondido e não pode divulgar, porque não tem programa. Então, assim, você cria um programa que você vai reformar a casa das pessoas mais carentes,
Cara, isso tem uma empatia muito grande. Uma vez eu recebi um pessoal de uma cidade muito grande aqui da região, talvez a maior cidade da região, e eles vieram aqui ver o asfalto que a gente fazia, ver as casas que a gente estava fazendo, e eu levei eles num programa de reforma de moradia, que era até da dona Eva, aqui do bairro Santo Antônio. E aí era a primeira casa, falei, estou fazendo esse programa aqui, cara, estou começando agora, eu acho bacana. E um dos secretários me perguntou, isso dá voto? Ela votou em você? Eu falei, cara, sinceramente eu não sei se ela votou em mim, eu sou ruim para isso mesmo. Saber que fulano é do meu lado, fulano é contra, uns que se declaram mais, todo mundo sabe, mas a grande maioria eu não fico procurando lá se o cara votou ou não. E aí eu falei com ele, cara, não sei se dá voto não, mas assim, é um programa muito bacana de fazer. E aí quando a gente foi entregar essa casa, às vezes eu entreguei creche, entreguei casa, entreguei asfalto e não dava ninguém nas inaugurações. Quando eu entreguei essa casa, estava o bairro inteiro lá. Todo mundo foi ver a entrega da casa. Então, quer dizer, você criou um programa humano que a gente privilegiou a pior casa de São Geraldo, uma pessoa que precisava, ajudou e todo mundo entende. Que é o cara que está com a casa lá, que você começa a dar material de construção, ou o cara que você... como eu falei antes, o prefeito faz, coloca o pedreiro lá na casa do Felipe, que o Felipe votou em mim, dou o saco de cimento para ele, mas ninguém pode saber, porque senão não dou conta de atender. Não, faz um programa, mostra quem realmente mais precisa e entrega para elas. Então, eu ajudo nessa concepção para quê? Para mim ter um produto bacana para divulgar depois, para mim ter um marketing bacana para divulgar. Então, eu não cobro mais nada por isso, na minha mentoria, tudo que eu posso fazer. Às vezes, né, eu falo até que eu sou psicólogo, eu chego lá, o prefeito está bravo, cara, tá bravo, xingando todo mundo. Calma, cara, o que está acontecendo? Não, isso aqui, não sei o que. Fala, calma, cara, todo caminho tem um lado bom e tem um lado ruim. A prefeitura tem seus problemas, sim, mas você quis, né? O cara briga para ser prefeito, aí ganha, fica triste os 4 anos. Peraí, tem algo errado aí. A gente faz isso, mas não tem uma cobrança. Se a gente ganha o marketing, a gente ajuda em tudo. Sim. O famoso... como é que fala? Quando você faz mais do que espera? Over delivery. Que você falou isso a semana inteira na minha cabeça, cara. Ele falou isso a semana inteira. Entrega mais. Essa Deus, parte... como eu vou fazer isso, cara? Essa parte de competitividade, né? Você falou que é muito competitivo e eu não era muito. Eu não tinha esse ar de competitividade. Não tinha muito. Aí, porque assim... eu sempre, nos trabalhos que eu fazia, quando eu comecei a trabalhar, eu não precisava de ser competitivo, digamos assim. Até que chegou um ponto que no banco, aí eu precisava ser. Eu cheguei a um cargo que eu precisava ser competitivo. Por quê? Eu virei gerente de pessoa física e aí eles mediam a gente por um grupo de gerentes e uma regional. E aí eu passei a entender essa parte de competitividade. E aí eu passei a entender que eu tinha que ser competitivo. E aí, quando eu comecei a fazer, né, a aprender essa competitividade, eu ainda errei em um ponto, que era... eu levava o pessoal que estava lá naquele grupo, assim, eu ajudava eles, né, tipo assim, mas como é que você fez isso? Eu dava a dica. Só que eu não tinha isso de volta. Eu falei assim... Mas eu estou ajudando e não estou sendo ajudado. Mas eu falei, eu vou continuar fazendo, porque quando eu ensino, é uma forma de eu aprender mais. Sim. E aí, mesmo assim, eu continuei ajudando, continuei ensinando, né? O pessoal me perguntava, eu ia ajudando. E quando eu saí do banco, em novembro de 2020, a gente tinha ganhado a minha carteira de clientes lá. A gente tinha... eu tinha ganhado o mês de novembro. Não, mentira. Eu tinha ganhado outubro e novembro. Então, em novembro, antes de eu sair, teve a premiação de outubro. E eu saí no final de novembro, aí teve a premiação em dezembro, só que eu já não estava mais. Aí foi uma premiação lá que nem citou meu nome e tal, mas a gente tinha ganhado. E a agência que eu estava, naquele ano, no ano de 2020, ganhou. Lá, acho que ficou em primeiro ou segundo lugar, nível Minas. Não, ganhou nível Minas e ficou em, acho que, quarto lugar, nível Brasil. Com uma entrega que a gente deu ali no final do ano. E aí eu comecei a entender essa parte da competitividade, mas não aquela competitividade de, tipo assim, sabotar o outro para eu ganhar. Não isso, mas mais de brigar, de entender, ser o melhor, de lutar. Ali, né? E aí, agora como empreendedor, né, eu entendo mais isso. E aí eu sempre tento melhorar cada vez mais. Eu sempre tento chegar para o cliente, ver o que ele precisa, entregar às vezes o que ele não precisa, para poder estar ali mais próximo e o cara lembrar, né? A gente sempre vai lembrar de quem te ajudou a chegar no lugar e quem te atrapalhou. Aí você vai entender quem é você ali no meio. Ou você atrapalha ou você ajuda. Eu prefiro ser o cara que ajuda.
A gente lembra só desses dois. Quem tá ali no meio, quem é mediano, raramente é lembrado. Não, mas eu vou te falar, velho, que às vezes eu queria ter esse sentimento de não ser competitivo, velho. Porque no tempo que eu tenho livre, eu jogo um jogo com meus amigos. E obrigado por nunca terem acabado com a amizade comigo, porque eu xingo eles todos os dias. Todos os dias, cara. Eu não consigo, eu odeio perder em qualquer coisa. O que o Otávio falou, assim, eu sou competitivo, mas assim, a gente vai amadurecendo isso também no futebol, que é o que eu gosto e tal. A gente tem uma discussão, mas assim, eu evito de xingar os caras, mas a gente mantém ali aquela disputa de querer ganhar mesmo, até o final. Mas como o Otávio falou, nos negócios, sem sabotar, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, né? Fazendo o que é bom aos olhos de Deus e bom aos olhos das pessoas, porque você vai ser reconhecido por isso. Hoje ninguém dá golpe em ninguém mais e sai. O cara sai do mercado, cara. O cara sai do mercado, você pode enganar um ou dois, depois acabou. Principalmente na política, que tá na todo política, mundo olhando o que você tá fazendo. Querendo ou não, tem gente olhando. Eu falo que na política, no âmbito de deputado, você ainda vai enganar. Tem os caras que ainda se mantêm, mas dentro de prefeitura e cidade pequena não se mantém. O cara perde e ganha uma vez só. Em âmbito de deputado, porque assim, o cara às vezes está muito distante da gente. Ele faz as coisas lá, mas assim, é apoiado por uma liderança aqui, a gente vai votar nessa liderança e tal. Mas a âmbito municipal, se você fizer lenha, já era. Já era. Então, Marcílio, entrando agora na parte de empreendedorismo e também do que você faz ali do seu trabalho com os prefeitos, você empreende a área que você era o prefeito, né? Pela sua experiência, o que você acha que os prefeitos atuais erram, né? Qual que é o erro maior que você vê nos prefeitos com relação... Aí vamos separar em 2 pontos, a parte de gestão e a parte de marketing, né? Que esse é o trabalho que você faz. Então, o que eu entendo que os caras mais erram é quando os caras procuram a gente na campanha, para fazer campanha, os caras falam, o que é a sua missão, o que você pretende fazer, qual que é o seu propósito para a cidade? E os caras têm ali talvez um propósito, você ajuda ele a conhecer o propósito dele, ajuda ele a conhecer aquilo que ele é bom, se identifica, faz um diamante, que a gente fala, que é uma entrevista para você descobrir tudo da vida do cara, para você ter ali um diagnóstico da vida dele, e assim criar ali a narrativa dele, criar tudo que precisa. E ele, depois que entra na prefeitura, por pressão ou por alguma coisa, os caras esquecem esse propósito. O cara começa lá com um propósito claro ali, você vê eu quero fazer da minha cidade referência em geração de emprego e renda. Aí chega um cara e vai lá e fala assim, vamos fazer um evento de motociclista aqui, custa 300 mil. Cara, o que isso tem a ver com o propósito dele de fazer a geração de emprego e renda? Aí ele deixa de fazer um curso, deixa de fazer um incentivo para levar a indústria para lá, para gastar 300 mil com um evento desse. E o evento vai trazer o que de retorno para a cidade? Assim, Marcílio, você está falando besteira, o evento de motociclista traz bastante, traz sim, ajuda a movimentar o comércio ali, né? Tem um grupo sim, mas, cara, se não é seu propósito, tá, não foge dele, né? Eu não estou falando de motociclista, mas podia ser um evento de carro antigo, podia ser um evento de bicicleta, um evento que vai gastar tanto dinheiro, exemplo, né? É um exemplo. Então, você tem que lembrar do seu propósito, sua missão, por que você está ali. Conto uma história de um prefeito que me ligou um tempo atrás e falou assim, Marcílio, eu sei que é amiga sua, mas aqui na cidade nós vamos ter que mandar fulano embora. Eu falei, mandar ela para um distrito, que ela é concursado. Eu falei, primeiro que não é amiga minha, só conversei com ela, só conversei algumas vezes com essa pessoa e tal. Mas por que você está fazendo isso? Ela falou, ela é boa de serviço, ela é competente, mas ela votou na oposição e eu descobri aqui agora, eu vou ter que fazer isso. Eu falei, cara, mas qual que é o seu propósito aí? Você entrou na prefeitura? Não, eu queria acabar com a politicagem na minha cidade, eu entrei aqui para fazer uma gestão diferente. Mas isso é gestão diferente? O cara fez ao contrário, porque ele devia trazer a menina para perto, para na próxima ela tá com ele. Mas eles esquecem um propósito, a missão deles está ali. Por que está ali? O Zema, por que o Zema é governador de Minas? Ele fala toda hora, eu estou aqui para botar o Estado em dia, para botar a casa em dia. Ele só fala em cima disso. E tudo que ele faz é nesse sentido. Agora ele tem mudado isso? Tem algumas ações, mas no primeiro mandato ele não desviou hora nenhuma do propósito dele. Tudo o que ele fazia era nesse sentido. Então ele tinha um propósito claro que todo mundo entendia. Quando o Zema tem um propósito claro de fazer isso. Vai no primeiro mandato, ele vai lá e afunda o Estado mais em dívidas, ele dá aumento para todo mundo sem ter controle. Ele ia estar fugindo desse propósito dele. Então os caras, para mim, erram nessa questão do propósito. Na comunicação, erram por não falar o porquê, hora nenhuma. Eles só falam... acham que antigamente a comunicação em prefeitura, até 2010, era de cima para baixo, em todo lugar. Era na vertical. O cara falava e a população acatava. Vou cortar o transporte escolar. Beleza, o transporte para a universidade. Beleza, cortava. E às vezes os alunos ficavam bravos ali, reclamavam com o pai em casa, o pai botava no carro e levava, mas acabou a conversa. Hoje não, corta para você ver. Vai 100 pessoas para a rede social e desce o bambu, aquilo vira notícia para 10 mil. Deixou mais fácil, né? O poder hoje está na horizontal, não está na vertical. E os caras esqueceram disso.
Os caras estão achando que estão lá e vão falar e todo mundo vai ouvir. Outro erro, os caras acham que eles são a Anitta. Eles vão fazer uma live que todo mundo vai ver. Só fala para a bolha deles. Só fala para a própria bolha. Ninguém quer ver a live do... não, a live do Bolsonaro era muito assistida. Deu certo? Não deu. Porque enquanto ele estava fazendo live, ele estava com 26% na votação. Depois que ele foi para a grande mídia, depois que ele mudou a comunicação dele, ele quase ganhou do Lula. Então, a live, quem assistia? A bolha. E a gente tem que tomar muito cuidado com a bolha. Porque a bolha, as pessoas que a gente convive falam o que a gente quer escutar, às vezes, a gente só tem aquela experiência ali. Se você não for lá fora ver o que está acontecendo, a chance de você errar é muito grande. Então, eles erram nessa questão de não saberem transmitir o propósito deles, o porquê deles, erram na comunicação, de achar que ela ainda é vertical, de não escutar, de não deixar as pessoas participarem e de acharem que eles são os grandes artistas. O político não tem que falar o tempo todo, ele tem que escutar mais. A maior dificuldade que você tem de um político, às vezes, você vai fazer uma entrevista com ele, vai botar alguém para falar, o político fala mais que o cara que está ali para falar bem dele. E é muito melhor as pessoas falarem bem de você do que você ficar falando que você é o cara, né? Se autoelogiar, né? Tem político que autoelogia. Eu perdi um emprego porque eu questionei o político, eu perdi um emprego não, né? Um contrato porque eu questionei o político. Falei, cara, tá te autoelogiando, a gente não faz isso, fala o que você fez, se as pessoas acharem bom, elas vão bater palma. Aí falou, não, você não entende nada. Eu falei, beleza, então, não, você tá me podando, você é contra. Eu falei, não, cara, só tô te falando que não é legal a gente se autoelogiar. Vou chegar e falar assim, eu sou o cara, eu sou foda, eu sou bonitão e tal. Quem gosta disso? Você gosta de conversar com um cara que só fica se autoelogiando? Não, eles não entendem isso. Então, os erros maiores do político que eu vejo é nessa questão do propósito, de esquecer, essa questão de se comunicarem mal, né? A questão de não ter foco. Foco também é algo importante. A questão de só resolver o urgente, nunca ter tempo para planejar o importante, sabe? E não saber ouvir. São os principais erros. Não, essa parte, igual você falou aí, né, da bolha, de que muitos políticos, né, pelo menos é uma visão que eu tenho, você pode me confirmar isso, mas assim, quando eu vejo questão, não estou falando aqui de São Geraldo, estou falando assim, no geral, de prefeitura, do âmbito político ali, eu vejo que assim, muitos deles parece que está cercado de gente que só está ali puxando o saco para ganhar benefício, para ganhar emprego, para ganhar qualquer coisa, sabe? Mas na minha visão, muita gente está ali né, puxando o saco do outro, falando só o que aquela pessoa quer ouvir. Então, você acha que você, prestando essa consultoria para alguns políticos, já aconteceu de você chegar e falar, olha, cara, isso aqui não está certo, e o cara falar assim, não, mas a minha equipe está falando que eu estou certo e eu vou nela. Sim, eu não fujo do meu propósito. Eu falo a verdade. É claro que eu tive muita dificuldade no início de consultor para entender que eu não sou o prefeito. Eu faço a minha parte de consultoria, assessoria, mas eu não sou o prefeito, não sou eu que tomo a decisão. E quando o prefeito toma, eu falo, prefeito, tá certo a decisão. A maioria das vezes eu perco as discussões, eu não ganho todas, eu perco, mas eu brigo. Já cheguei a brigar com 10 secretários na mesa, contra um secretário, eu ficar do lado do um, que é mais fraco, eu acho que estava até errado, mas eu sempre fico do lado do mais fraco. Mas eu brigo e ponho meu ponto de vista, para o cara sair da bolha, e ponho para o secretário também sair da bolha. Eu coloco sempre o meu ponto de vista ali, brigo, e tem algumas coisas que eu não aceito, determinadas coisas que me incomodam. Então, eu não fujo do meu propósito. Eu posso perder alguns contratos, mas eu nunca vou deixar de viver o meu propósito. Eu nunca vou deixar ali de colocar minha missão, de colocar ali o que eu acredito. Eu nunca vou concordar de sentar numa mesa com coisa errada, ou com um político que só faz coisa errada. É claro que as decisões não são minhas. O cara, às vezes, vai falar, não, Marcílio, eu vou fazer esse evento aqui e tal, porque eu acredito nisso. Tá fugindo do seu propósito. Eu te orientei e tal. Mas se você quer fugir, é consequência sua. Mas eu sempre vou ter essa questão de colocar a minha visão, de colocar o meu propósito. A bolha é um perigo. Quando eu entrei no meu primeiro mandato, e aí o Otávio até lembrou de 2013, que algumas pessoas falavam, por quê? Eu chutei todo mundo da bolha, praticamente todo mundo. Todo mundo que ficava ali puxando o saco, não sei o quê, mas que não prestava serviço para a prefeitura, não colaborava em nada, eu joguei para o lado. Eu isolei todo mundo. Os caras falaram, você nunca mais ganha. Você nunca mais volta aqui para a prefeitura, você está fora do jogo, não sei o quê, moleque, não sei o quê e tal. Eu chutei tudo. Falar isso mesmo? Um monte de coisa, o cara te ameaça e tal, um monte de coisa. Eu chutei todo mundo da bolha. Por quê? Se eu deixasse a prefeitura na mão da bolha, eu não fazia para o povo. Aí eu estava lascado, porque eles iam comer tudo que está lá. Então eu tive que tirar todo mundo para mim conseguir fazer gestão. Aí eu apanhei demais nos 2 primeiros anos, depois eu reverti o jogo, que as pessoas começaram a entender. E até esses caras que me xingaram no início, depois tiveram que voltar e ficar do meu lado de novo, porque senão eles não iam ter prática de sucesso na vida política. Então, assim, a bolha é um perigo. O cara que vive só de prefeitura é um perigo. Tanto é como eu falei aqui, eu me afastei da prefeitura daqui. Porque eu acho que precisa de oxigenação, eu acho que precisa de ideias novas, de pensamentos novos. Assim. Eu falo isso com o Felipe, que a gente conversa direto, eu falo com a Bruna também, essa questão do resultado, né?
Às vezes você fala assim, vou fazer isso aqui. Aí a pessoa fala assim, não, isso não vai dar certo, não. Aí o que você faz? Bota ela de lado, vai lá, faz, aí vem com o resultado e fala aqui, você falou que não ia dar certo, conversa com o resultado. Conversa com o resultado. Eu preciso fazer isso. Não vai dar certo. Beleza, fui lá, fiz, deu certo, toma aqui. Você falou que não ia dar, deu, e agora você conversa com o resultado. Não, mas o mais difícil é saber separar quem tá falando a parada pro seu bem, quem tá falando pra, né, te lascar ali. Tem esse outro ponto. Porque é aquilo, é que nem eu com o Otávio. Eu tava morando em Juiz de Fora, e aí eu falava com o Otávio, tô aqui no negócio, ganhando um dinheiro e tal. Otávio, Felipe, sai dessa, cara. Sai dessa, isso vai te fazer se endividar, velho. Aí eu, não, Otávio, não escutei. Eu falando, aí eu por dentro ficava assim, pô, eu tô ganhando dinheiro, ele tá na minha, enchendo meu saco. Aí eu ficava assim. Aí deu 4 meses, aconteceu exatamente o que ele falou. Eu falei, cara, nunca mais, tudo que eu faço, 90% das coisas que eu faço, eu pergunto pra ele. Aí, Gabriela fica até bolada lá em casa, que, né? Mas eu falo, você não escuta. O Otávio fala, você aceita. Eu falei, é lógico. Eu já passei por isso. Eu falo que a gente... Eu tive muito isso também. Já, parte de educação financeira eu nunca tive, né? Lá em casa, ninguém tem, pra falar. Né? Tomara que meu pai e minha mãe nem assistam isso. Lá eu nunca escutei meu pai e minha mãe falar assim, vamos investir e tal. Nunca escutei. E aí eu fui primeiro lá em casa, botar um assunto e tal, falava e tal. E até hoje eu tento convencer eles e tal, e aí eu vou, não, vem cá, vamos fazer aqui. Aí vou gerindo o negócio para eles, e aí realmente eles veem que... Aí é aquilo, né? Isso não funciona. Aí deu o resultado, foi assim, veio o resultado aí. Deu certo, não deu? Então, aí agora você vai falar que não deu... Quanto o resultado, não há argumento de você falar, a não ser que o resultado seja Foi isso com ruim, as milhas, né? Eu vi até seu pai esses dias com o negocinho de milhas. Mas a questão, Felipe, essa questão de saber quem que você deve ouvir é um segredo muito grande, sabe? Se você ter essa percepção das pessoas que te fazem bem e que te fazem mal, é muito importante, cara. Tem cara que só escuta a pessoa errada, sabe? Você diz, o Otávio é uma referência para mim, eu confio nele, tem por que confiar, então eu vou escutar ele. Você não pode escutar as pessoas erradas. As pessoas que só querem ali, que você está vendo ali, que só querem te jogar para baixo, só querem, que nunca tiveram sucesso na vida e quer te dar opinião sobre algo para você ter sucesso e tal, que tipo assim, não é que questão de ter sucesso financeiro não, cara, fala ter sucesso assim na família, ter sucesso com os amigos, ter um convívio bom. O cara nunca fez nada de bom na vida, só fica ali dando pitaco, só é palpiteiro e tal, só para encher o saco. Aí tem muita gente que gosta de escutar esses caras. Então você tem que escutar as pessoas boas, tem pessoas que são referência, escuta mesmo, cara. Aprender nunca é demais, a gente tem que estar sempre de mente aberta para aprender. Mas saber escutar as pessoas certas é algo que a gente tem que trabalhar e ir aprendendo. Você cria filtros, né? Por exemplo, igual assim, vamos fazer o podcast, o cara falou assim, mas não vai dar certo. Fala, você tem um podcast? Não, então pronto, já é o primeiro passo que a gente vai escutar o cara. O cara fala assim, é aquilo, né? A gente vê muito com carro. Né? Fala, vou comprar o carro tal. Fala, esse carro bebe muito. Fala, você tem um dele? Não, não tem não. Fala, então... É igual na política. Chega na campanha de deputado agora, um amigo meu chegou e falou assim, vou ser candidato a deputado, tô eleito, tem uma blogueira aí que vai me apoiar, tem 200 mil seguidores. 200 mil seguidores, eu fui lá no Instagram da menina, 200 mil seguidores mesmo, cara. Aí fui lá, falei, pô, essa menina não tem nenhum conteúdo interessante. Não é tão bonita assim para ter tantos seguidores. Deixa eu ver o que tá aqui. Aí bati na Mohamed. Seguidores tudo árabe. Falei, cara, se você candidatar na Arábia lá, talvez você pode até ser eleito com essa menina trabalhando. Pra você ter noção, eu tive um cliente, né? Tudo mais, logicamente, não vou falar quem, mas eu tive um cliente que ele chegou para mim, ele tinha em média 900 seguidores. Aí antes de eu mexer com tráfego pago, antes de procurar o conhecimento, ele chegou para mim e falou assim, olha... não, tô com uma empresa aqui e tudo mais, aquele caso, tô com uma empresa aqui que faz o marketing para mim e tal, não quero seu serviço agora. Eu falei, cara, na época eu tava cobrando R$200 só para ter oportunidade mesmo. Falei, só quero oportunidade aqui, R$200 é só pra gente passar, para não ser de graça, e é um valor simbólico. Não, mas tem uma empresa que faz o meu marketing, aí beleza. Aí eu vi que o Instagram do cara apareceu com 27 mil seguidores. Aí eu mandei pro Otávio e falei, tá de sacanagem comigo, né? Isso aqui é uma empresa que tá fazendo? Aí eu fiz a mesma coisa que você. Eu bati lá, Mohamed. Falei, pô, tá de sacanagem comigo. Aí o cara fazia uma live, 27 mil seguidores, tinha 2 pessoas assistindo. O cara postava um conteúdo sobre qualquer coisa do ramo dele ali. Os conteúdos não eram mal feitos, não, os conteúdos bacanas, alguns. E aí
você olhava lá, 3, 4 curtidas e das pessoas que estavam assistindo a live no dia, das 3, eu era um e você era o outro. Mas isso aí o cara fica bravo, né? Quando a gente faz o marketing do cara, o cara fala, não, pô, eu não tô tendo engajamento. Eu falei, pô, porque a gente tá escrevendo em português. Se a gente escrevesse aí na outra língua, talvez os caras iam vai engajamento aí, pô. Eu falo que essa questão de o cara, você começar pequeno, né? Fazer o negócio ali pequeno. Eu tinha visto isso no Instagram um tempo atrás e é muito difícil você ter coragem de fazer o que a gente fez, cara. Tipo assim, montar um estúdio dentro do escritório, que o pessoal não vai ver, com a improvisação e tal, na mesa de reunião, com a televisão lá de casa. Foi com o que deu. Então, tipo assim, a gente ter coragem de começar pequeno. Igual eu fui correr de moto, né? Fui fazer uma corrida de enduro fim. E aí, muita gente falou assim, você vai... mas você não vai ganhar. Eu falei, cara, mas eu não vou para ganhar. Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu estou me treinando psicologicamente de chegar lá e ficar em último. Ficar sei lá, ou a minha missão lá é o quê? Aguentar a pressão de ir, aguentar a pressão de botar minha moto lá, aguentar a pressão de fazer a corrida. E se eu ganhar ou ficar em uma posição legal, tá ótimo. Eu lembro, a corrida são 6 especiais, né? A gente dá 6 voltas. E aí... nas 6, velho, chegava na última tenda, né? Na tenda que zerava o GPS, assim. Acabava, eu passava na tenda, aí zerava o GPS, eu vinha, freava a moto, tinha um deslocamentozinho. Aí eu vibrava, velho. Cara, cheguei no final de mais uma volta. Aí na próxima volta... mas é aquele papo aí eu fui do processo, velho. Pro processo. Cara, tipo assim, de 8 eu fiquei em 6º. Sendo que um deles, a moto quebrou, não conseguiu completar a prova. Pra mim, cara, eu acho que, tipo assim... talvez eu tenha vibrado mais do que o primeiro lugar. Por quê? A minha missão ali era aguentar a pressão de ir e de alimentar o meu espírito de competitividade, treinar a minha ansiedade e tal, e ir lá, botar... aí eu fui... cara, eu vibrei... todo final de prova, eu falei, cara, fui muito bem. O resultado não chegou para mim. Essa questão da competitividade que o Otávio coloca é muito interessante, porque eu gosto de correr também, né? Assim, eu tento fazer um pouquinho de... aí eu vou correr de manhã, eu não vou competir com o Claudinho, com o Fré, com os caras que fazem abaixo de 3 minutos por quilômetro, mas eu fazia 7, aí eu comecei a fazer 6, comecei a fazer 5,5, pra mim já é o máximo, porque eu tô competindo comigo mesmo. A competição com você de ontem, com você de hoje, comigo mesmo, de amanhã, quero ser melhor que eu mesmo. É tipo eu naquela pelada que eu te levei, primeiro dia, 0 gols. Segundo dia eu falei, velho, vou ser melhor do que ontem, fiz um gol contra. Mais ou menos. Eleito o pior das 3 peladas que eu joguei e nunca mais eu fui. É difícil isso aí, ser o pior da pelada aí. Não, sério, eu parei de ir porque eu sou competitivo. Eu tô no time, eu quero ganhar. Independente do que seja, eu quero ganhar. Só que eu sei que eu sou o pior também. E eu não posso cobrar ninguém porque eu sei que eu sou o pior. Aí o que eu fiz? Parei de ir na pelada e comecei a jogar com os meninos, que volto a dizer que é uma novidade de serem meus amigos ainda. Porque... não é um conselho pra vida, tá, gente? Não faça igual o Felipe aí, não. Vale, não vai pro videogame, não. Vai pro futebol mesmo, não desista, tá? Eu tô lá com 39 anos quebrando cabeça dentro do campo lá e não desista, Felipe. Mas cara, e agora na próxima corrida eu vou também. Não tô preocupado com o resultado, não. Eu vou lá e pronto. Mas voltando aqui ao assunto, né? Que se a gente for estendendo, a gente vai falar sobre tudo. Ô, Marcílio, você citou o Zema e como um cara que está falando muito aí. Então, eu tenho aqui 2 referências que são caras que estão nas redes sociais hoje, que falam muito bem, que se posicionam muito bem, que é o Janones, que está de um lado, né? Tá ali de um lado da política, e o Nicolas, que inclusive foi o deputado federal mais votado no país, né? Ele ganhou. E assim, eu vejo que os dois ali, eles têm o seu posicionamento e têm a sua narrativa muito importante. Como que você vê a posição deles? O que talvez eles estão fazendo que os outros não fazem? Assim, às vezes tem pessoas melhores do que eles, mais qualificadas, mas não sabe ali... se comunicar. Se comunicar, fazer o que eles fazem. O que você observou nesses 2 caras aí que faz isso? O Nicolas e o Janones, eles entenderam que o Instagram é uma mídia de atenção. A principal função do Instagram, tudo que eles fazem é para chamar atenção. Se eles fazem da maneira errada ou certa, né, vai da opinião de cada uma. Tem gente que segue o Janones, tem gente que segue o Nicolas, mas eles chamam atenção. E eles fazem ali uma coisa que eu me preocupo muito, é que as pessoas às vezes estão trazendo isso para o âmbito municipal. Só que no município é muito diferente, cara. É o que eu falo sempre, o cara conhece a sua história, conhece a sua família, às vezes o cara jogou bolinha de gude com você, jogou futebol com você, ele te conhece, ele sabe a sua história. Não adianta você querer virar um Nicolas e virar um Janones da noite para o dia.
Né? E também as pessoas de cidade pequena não gostam muito disso, de você ficar, eu vou criticar o prefeito, eu critico a pessoa do prefeito, eu vou começar a polemizar com todo mundo, vou brigar com o dono do mercado, vou brigar com a cidade pequena, as pessoas não gostam disso. Agora, no âmbito estadual, funcionou bem para eles, no âmbito do Estado, funcionou bem para eles. Por quê? Eles trouxeram aquilo que muita gente gosta de ver. O que as pessoas assistem até hoje na televisão? Jornal que tem sangue. Não é verdade? Você chega muitas vezes nas casas das pessoas, esse jornal de sangue, matou fulano de tal, roubou fulano de tal, pá. Esse jornal não saíram da mídia, eles estão lá há 40, 50 anos e estão dando ibope ainda. Então eles trouxeram o quê? O sangue. São extremamente polêmicos, eles pegam qualquer tema e opinam em cima daquilo ali, são pontuais mesmo, assim, aconteceu agora. Antes de sair no UOL, o Janones já comentou, o Nicolas já comentou, eles não deixam esfriar. E sempre defendendo um lado, né? Uma bandeira, né? Se tem uma coisa que você tem que colocar é que o Nicolas, ele foi o cara que melhor defendeu o Bolsonaro. Né? Outros deputados que defenderam o Bolsonaro tiveram o mesmo sucesso? Não, porque na política ou você é o melhor naquilo, ou você vai ser sempre o segundo, terceira opção, e talvez você não vai ser lembrado. Tanto é que tinha o Charles Evangelista, foi um deputado federal que defendia o Bolsonaro, e o Nicolas foi mais votado em Juiz de Fora que ele, que é de Juiz de Fora. Então, o Nicolas comprou muito essa bandeira de se defender o Bolsonaro. Eu defendo o Bolsonaro, certo ou errado, eu defendo o Bolsonaro. E ele sabia que, para deputado, você não precisa ter 50% dos votos, você precisa ter 2%, você está eleito. Ele sabia disso. Então, ele fala, se lasque se a grande maioria está batendo em mim, eu só preciso de 2%. Se eu tiver 2%, eu vou ser eleito. E o Janones, do mesmo jeito, defendendo o Lula do outro lado. Então, eles entenderam isso, que para você ficar na proporcional, né, para vereador, para deputado, você precisa ter 2% dos votos só. Né? E eles fazem isso de uma maneira, eles chamam muita atenção para a postagem deles, estão sempre pegando o time ali da publicação que está ali em alta, ali, estão jogando aquilo nas redes sociais, estão sempre com polêmicas, né? Como eu falei do jornal que tem sangue, eles estão sempre trazendo isso para cá. Não quer dizer que eu vou ser candidato a prefeito amanhã que vai funcionar dessa forma. Quando eu falo, cidade pequena é diferente. Bater no coleguinha na cidade pequena é feio. Pô, o cara conhece. Eu não posso chegar aqui, chegar e falar... chegar lá e falar, o Otávio é isso, o Otávio é aquilo, vou para a rede social e falo mal do Otávio. Pô, o cara fala assim, eu conheço o Otávio desde pequeno, tenho os valores dele. Cara, você vai... Não é um ambiente. Mas eles não. Para o jogo deles, é um jogo que dá para jogar. Mas eles estão em outro âmbito, não é para a nossa realidade. Tem as qualidades, como eu estou falando, sabem pegar o time da coisa, sabem que o Instagram é uma mídia de atenção. Eles não ficam fazendo lá artes elaboradas. Eles colocam lá um post de Twitter escrito, preto e branco e tal, sendo uma boa naquilo. Estão sempre com o time certinho lá, saiu uma coisa, eles estão... E tem uma bandeira, eles têm lado. Eu defendo o Bolsonaro de qualquer maneira, eu defendo o Lula de qualquer maneira. Na eleição, né, eu acompanhei muito... acompanhei sim, né, as redes sociais, mas... Eu sempre sou, antes de votar, eu pego lá, igual para presidente, né? Eleição ali de presidente, governador, falando, quem que eu tenho que votar? Tem que votar estadual, federal, senador, tal. Aí eu pego, olho em quem eu vou votar e pesquiso o cara sem olhar a rede social dele, né? Eu vou lá pesquisar quem é o cara, de onde ele é, o que ele fez, se ele já foi tipo um prefeito, um vereador, alguma coisa, o que ele fez de bom para a cidade. E por último eu vou na rede social porque é um lugar que está muito em evidência nos últimos anos, né? De 10 anos para cá, ficou muito em evidência. E realmente eu observei isso nos dois, né? Eles foram muito defensores do lado que eles estavam, né? E pelo que você falou, funcionou muito bem a parte de polêmica também. Eles sempre colocavam polêmica ali e tudo. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu tenho. Teve uma vez que você estava gravando um vídeo sobre a diferença entre, né, ser candidato a deputado e ser candidato a prefeito. E aí você explicou que existem diversos tipos de política. Só que, sinceramente, naquele momento que eu estava tendo que pensar no vídeo e editar o vídeo, eu não entendi nada. E aí eu queria entender mais sobre isso, entendeu? Qual que é a diferença do cara que ele quer se candidatar para prefeito e qual a diferença do cara que quer se candidatar para deputado num quesito de marketing, só sobre o quesito de comunicação? A questão é que o prefeito, você vai ser prefeito aqui na cidade de São Geraldo, você vai ser candidato amanhã. Talvez 60% da população já sabe quem que é o Felipe, filho da Paula e tal, já tem uma história sua, sabe contar onde você trabalha e tal. Você vai se tornar ali um pouco mais conhecido, mas as pessoas já sabem falar quem que você é. Então, você vai fazer uma eleição aqui, você depende de 50% das pessoas da cidade, se tem um lado A e lado B, 50% da cidade votou em você, você está eleito. Você tem que ser só melhor que o seu adversário, né? Ter ali um plano de trabalho, as pessoas que te apoiam, o trabalho que você representa. Então, você tem isso. O deputado, não.
o deputado, se você quer ser deputado federal, deputado estadual, se você não tiver um tema forte, como o Varela tem lá da saúde da fundação, que ele defende muito bem, né, como o Nicolas, que defende o Bolsonaro, aí já é mais na ideologia, o Janones tem uma ideologia muito forte. Se você não tem um tema, uma ideologia muito forte, você precisa de quê? De liderança. Então, você precisa ter pessoas, prefeitos que vão te apoiar, vereadores que vão te apoiar, para você ter aquela representatividade de votos, né? Então, a diferença é que para você se tornar um deputado, ou você vai ter uma ideologia muito forte, vai defender uma bandeira, vai defender um tema muito forte, a saúde, né? Sempre se posicionando assim nas redes sociais. Sempre se posicionando nesses temas, ou você vai depender de lideranças, tá? Então, você tem 3 formas de ser eleito. Da maneira ideológica, ou você ter tema, ou você ter liderança. Ah, Marcílio, eu posso ter liderança e posso ser ideológico? Pode, Agora não tem eu vou problema. tentar ganhar um conteúdo grátis aqui de sua mentoria. O que eu me posiciono? Se você fosse candidato ao que, por exemplo? Se eu fosse candidato a prefeito, não, isso vai acontecer, eu odeio política. Eu tô falando, não tenho coragem. Mas assim, sobre se eu fosse candidato a prefeito, o que você recomendaria? Qual o posicionamento que você recomendaria para eu ter nas minhas redes sociais? O posicionamento, para você ter na sua rede, prefeito, primeira coisa, quais são as dores da sociedade? Você tem que começar a se importar com elas, a se comunicar dentro das dores de São Geraldo, né? Eu preciso ser ideológico para ser prefeito? Não, eu não me posicionaria ideologicamente, eu não preciso defender Bolsonaro nem defender Lula para disputar uma eleição aqui dentro, não é o jogo, não é o jogo aqui dentro de São Geraldo, isso faz muito pouca diferença para uma eleição municipal, tá? Para uma eleição municipal, o cara que vota no prefeito, na pessoa, ele vai votar na pessoa, não faz diferença a ideologia. O tema... Cara, prefeito tem que saber um pouquinho de cada coisa. Por mais que você seja forte na saúde ali, na educação, você tem que falar um pouquinho das obras que você vai fazer, do meio ambiente e tal, é diferente. Vereador, eu poderia me posicionar com um tema só. Eu sou vereador, vamos pegar o Geraldo Bragato, um exemplo prático. O Geraldo Bragato é o vereador que interna as pessoas, que cuida da dependência química. Ah, então, assim, mas ele não tem voto tanto de dependência química, mas cria empatia. Muita gente se identifica com essa defesa dele, fala, pô, ele faz um trabalho bacana, e eu vou apoiar o Geraldo Bragato, vou votar no Geraldo Bragato porque eu me identifico com isso, entende? Então, é diferente. Agora, o prefeito, eu sou o prefeito porque eu sou o prefeito que cuida das pessoas que têm alguma dependência química. Isso não vai dar certo. As pessoas para prefeito, elas já querem... Não estou falando que o Geraldo Bragato não poderia ser um prefeito. Estou falando assim, só isso não seria. Teria que falar de outros temas, sabe? Aí teria que abrir outros temas. As pessoas teriam que ver ele como um bom gestor, como um cara que sabe trabalhar. Elas precisam olhar para você e ver que você tem capacidade de administrar a cidade, de resolver os problemas delas como prefeito. O deputado, às vezes o cara nem tem capacidade, mas eles têm as lideranças que apoiam. Os votos dos deputados aqui, geralmente, não são deles. São das lideranças que apoiam eles aqui. Às vezes o cara, você nunca viu falar dele em São Geraldo, mas tem um vereador que apoia, ele tem 50, 80 votos lá. Então é um jogo diferente, entende? Quando você vai para prefeito, você acaba falando de tudo. Quando você vai para vereador, você pode pegar um tema. Eu sou bom nisso, eu sou vereador que vou cuidar da saúde, eu sou vereador que vou cuidar da causa animal. Então, tudo que tiver da causa animal aqui, eu defendo. Não adianta você ficar falando de tudo. Para vereador, não adianta você falar de tudo. Vereador que fala de tudo se lasca, eu já vi um monte. Então, é diferente. Para deputado, ou você vai ter uma ideologia muito forte. Cabe ideologia para vereador? Cabe. Cabe ideologia para vereador. Se o cara se identificar com o vereador com a ideologia, cabe. Porque o cara, como eu falei, não precisa de ter 50%, ele precisa ter 2% dos votos. Vereador, às vezes, 5% dos votos. São Geraldo tem 5 mil votos. Se o cara tiver 5%, ele tem 250 votos. Tem 7 mil votos aqui, mas vota mesmo 5.500. Ele tem 250 e está eleito. Então, ele precisa ter 5% dos votos. Então, cabe ideologia, vereador? Cabe. O cara pode fazer ideologia e pode defender a causa animal? Pode. Tranquilo. Ele tem uma ideologia e tem um tema, sabe? Então, agora, para deputado, eu tenho uma ideologia, um tema, ou sou regional, que aí eu dependo das lideranças quando eu sou regional. Então, a ideologia do cara, eu sou o Charles, por exemplo, era um deputado bolsonarista, foi eleito numa onda bolsonarista que se falou, ele foi eleito, e aí ele tentou fazer uma migração para a onda regional, em colocar recursos na prefeitura, porque os prefeitos tivessem um recurso, tivessem como apoiá-lo para deputado federal. E aí, essa migração deu certo até um certo ponto, que ele teve 55 mil votos agora, foi até mais votado que da primeira vez. Só que ele foi no partido, ele trocou de partido, ele estava no PL, que é o partido do Nicolas. Olha, o cara tem experiência, estava no PL, achou que o Nicolas estava muito forte, que o PL estava muito pesado, saiu do PL e foi para o PP. No PL, o cara se elegeu com 27 mil votos, foi o Marcelo Aro, e no PP ele teve 55 mil e não foi eleito. O cara deve estar morrendo, né? Mas entende, ele saiu, ele continuou ideológico, mas não com a ideologia tão forte igual a do Nicolas. Eu acho que muitas vezes ele deixou de defender o Bolsonaro, o posicionamento dele, ele deixou de se posicionar. Assim, ele se posicionou, mas não com ênfase, não foi o melhor defensor do Bolsonaro que tinha.
ele fez uma migração para o regional que não foi ruim, que ele teve 55 mil votos, só não tinha um tema. Ele tentou ali fazer um tema da visão e tal, mas não colou muito bem. Mas o cara pode pegar as 3 coisas. Agora tem cara igual o Rodrigo de Castro, ele é o quê? Ele é regional. O Rodrigo tem voto das lideranças, ele coloca recursos nos municípios, os prefeitos têm um compromisso de apoiá-lo. Funciona assim. Você precisa asfaltar, o Rodrigo coloca recurso. Tem um cara que é temático, tem um tema, tem a saúde. O Misael, como eu falei, não precisa de ninguém. Ele vai ser eleito pela fundação. Se o prefeito apoiar ele ou não, ele não precisa. Sabe? Ele até tem essa parte regional, mas ele não precisa. As pessoas votam no Misael pela fundação. E assim, desses 3 tipos que você falou, tem um que é melhor? Eu não posso falar que tem o melhor ou o pior. O mais pesado é o regional, porque o cara tem que estar presente em todas as festas de cidade, ele tem que colocar recurso ali. Se ele não tiver recurso, ele não vai. Então, tem que colocar emenda, ele depende das lideranças. A liderança amanhã falar que não quer o cara mais, ele não ganha mais. O ideológico, né, ele tem um tempo de sobrevivência também. Né? Assim, ele defendendo ali, beleza, vai defender tal. Se ele continuar, se aquele momento, aquele contexto continuar por muitos anos, pode ser que ele consiga se manter. O temático, o cara que defende um tema, eu entendo que seja a melhor opção, porque você nunca vai falecer. Né? A fundação nunca vai deixar de existir. Né? E as pessoas morrem de medo. Não, se eu não votar no Misael, a fundação vai fechar. Né? Não vai. Não vai. Mas as pessoas acreditam nisso. Então, o temático talvez seja menos pesado. Porque ficar na mão de lideranças na política não é tão legal. Você cria um tema forte. Para a gente já encaminhando para o final aqui, Marcelo, queria que você falasse aí um pouco do seu trabalho, que vai ser o ano que vem, que inclusive tem aqui na TV, né, o seu método aí para vencer as eleições. Pode fazer um pouco do seu jabá aí, do seu negócio? Qual que é a sua ideia, como que isso vai funcionar? Cara, o que eu quero é preparar pessoas de bem, né, pessoas boas, para a gente mudar um pouco a política regional. Prefeitos, vereadores. Eu quero ajudar essas pessoas a vencer. Eu quero ajudar essas pessoas a vencerem suas eleições e, assim, fazer um trabalho bacana, melhorar a vida das pessoas. Porque quando o político é honesto, é correto, a gente consegue melhorar a vida das pessoas mais simples. É isso que eu quero fazer. E o meu método está lá, né? A gente tem até esse ano uma mentoria já, que a gente está com ela aberta, né? É um custo muito baixo para que todo mundo possa fazer, né? Para que todo mundo possa fazer, entender um pouco mais de política, um pouco de gestão, para o cara não entrar totalmente despreparado numa campanha. Você vai fazer uma campanha política hoje, tem marqueteiro que cobra 300, 400 mil reais. Você vai fazer uma mentoria hoje com a gente, você vai pagar 900 e poucos reais, dividido de 12 vezes, 80 reais por mês praticamente, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, entender de política e chegar lá com a mesma preparação que, às vezes, o marqueteiro entregar para eles e fazer com antecedência, fazer com tempo. É isso que eu me proponho hoje. O trabalho que a gente faz na prefeitura depende muito de licitação. O cara abre a licitação, você vai lá e disputa. Tem vezes que você ganha, tem vezes que você perde. Mas é uma disputa. Agora, o método, não. O método, a gente está trabalhando isso para quê? Para a gente criar uma corrente, criar uma alavanca que mais pessoas possam transformar a vida das pessoas. A política não é o lugar que você vai entrar para ficar rico. Se você vai estar pensando em ficar rico, busca outra área. A não ser que você é uma pessoa desonesta que a gente nem aceita na mentoria. Mas é um lugar que você consegue transformar a vida das pessoas. Um lugar que você consegue entrar e deixar um legado, deixar uma contribuição para a sociedade. E não tem nada melhor que ajudar os outros, cara. Quando você faz o bem, assim, um amigo meu me falou uma vez, quando eu entrei na política, falou assim, olha, você tem uma oportunidade fantástica. Eu tive 2 conselhos quando eu entrei na política. Um de um parente que eu não via há muitos anos, que chegou e falou assim, olha, é sua chance de ficar rico. Faz isso, faz aquilo. E eu fiquei, cara, nunca te vi, você vem dar um conselho desse aí. Ainda né? falando um troço desse. E falando isso. E o outro amigo me chegou e falou, Marcílio, é a oportunidade de você ajudar os outros. Não tem nada melhor que fazer o bem para os outros. Se você fizer o bem e fazer o bem, ainda receber por isso é muito bom. Então, o prefeito tem um salário bom e você tem a oportunidade de ajudar as pessoas. E realmente a gente pegou isso muito a sério e eu guardo isso muito na minha vida, sabe? Toda vez que você faz alguém, que você pode ajudar alguém, cara, você se sente bem, se sente feliz. A vida não é só sobre você, o jogo que eu jogo, né? Como você falou, o jogo da sua vida aí, de ter mais tempo. O jogo que eu jogo não é o jogo do loteamento, por exemplo. Eu podia, lá deu 300 lotes, a 15 mil dava quase 4 milhões e meio. Eu já tinha essa visão na época, mas minha visão nunca foi ficar rico. O jogo que eu jogo não é um jogo de ficar rico, o meu jogo é de ter contribuição, de poder ajudar as pessoas, de ser lembrado. Eu vou lá no Natal entregar presente para as crianças, às vezes eu volto cheio de presente para casa, porque eles me dão um presente lá, porque gostam de mim, porque tem um carinho por mim, por eu ter ajudado essas pessoas, por ter contribuído com essas pessoas. Eu não quero ser lembrado como o homem mais rico de São Geraldo. Eu quero ser lembrado como um cara que mais contribuiu, com que mais ajudou, que mais fez a diferença. É esse o jogo que eu jogo. E é isso, cara. A vida da gente, cada um escolhe o jogo. Não é a visão do outro, às vezes, é uma, a minha é outra, né? Mas a gente tem que respeitar a visão de cada um e fazer o nosso. Então, só para dar um... Quem for entrar aí na sua mentoria, vamos supor que seja eu. Eu sou
você candidato ano que vem. Dá uma dica aí de alguém que quer entrar, qual é a primeira coisa que você faria com alguém que vai entrar, começar do zero? Por exemplo, no caso lá tem alguma coisa que você analisa, não, meu amigo, você tem um potencial para ser um prefeito, um candidato a prefeito. Não, você tem um potencial para ser um vereador. Só para a gente entender como que funciona. Sim, a gente baseia a minha metodologia, a metodologia que a gente desenvolveu, a gente baseia ela muito nos 3 P's, né? Primeiro tempo que eu falei até aqui de plantar uma sementinha e tal, e colhendo, mas os 3 P, o que é? O político, quem eu sou? O que eu já fiz na minha vida? Qual que é a minha história? Qual que é o meu legado? Então, ali eu descubro se você tem uma função ali, se é mais temática, seria um bom vereador, seria um bom prefeito, né? Qual que é o seu propósito ali? Depois eu descubro quem que é o seu público, quem que é as pessoas que podem contribuir. Se for candidato, o Felipe e a Bruna vão me apoiar, meu pai vai me apoiar, tal. Quem são as pessoas que eu posso contar ali e para quem que eu falo? Eu falo para jovens empreendedores, né? Vamos colocar o seu caso, que eu falo para jovens que querem empreender, jovens que querem sair, querem pensar fora da caixinha. Então, vamos descobrir o seu público. Aí eu vou casar aquilo que você é com o seu público, e a gente tem que achar um produto, uma promessa que vai de encontro com aquilo, com a sua história, com aquilo que o seu público quer ouvir. Eu vou ter uma promessa, um produto. Então, eu chamo de 3P. Quem eu sou, o político, a minha promessa e o meu público. E aí, com esses 3Ps formados, eu vou criar todo o conteúdo para que você tenha as suas redes sociais. Fale que as pessoas precisam ouvir. Entendi. Tirando isso, que você contou, você ainda ajuda na gestão, você ainda ajuda em todo o círculo ali que envolve o cara ganhar a eleição dele. E isso tudo pelo Play de 900 e pouco. Isso. A gente cria toda uma metodologia. Eu não vou fazer o serviço para o cara, mas eu vou dar todos os passo a passo, um plano de ação para que ele saia ali com análise, com tudo pronto, para que ele possa ter condições de disputar uma eleição de igual para igual com quem vai gastar muito em marketing na eleição que vem. Eu já falei com você que esse preço está muito barato. Eu já falei várias vezes que esse preço está muito barato. A minha intenção agora, porque esse ano é um ano da oportunidade. O cara não está com urgência. O ano que vem, o cara chega desesperado, cara. Quer que você faz a campanha do cara e o valor que você falar, ele vai pagar. Mas é oportunidade, é dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro para bancar uma campanha, de fazer isso agora, sabe? Não deixar o cara passar vergonha. Não deixar o cara passar vergonha na política. É dar essa oportunidade. Eu não estou aqui... O cara está com urgência, deixa o ano que vem. O ano que vem não tem marqueteiro. Não tem. Aqui na região que faz o trabalho nosso aqui, são poucas pessoas, sabe? E que disputam de igual para igual para a gente. Geralmente vem de Belo Horizonte para bater de frente com a gente, vem de longe para disputar campanhas. E a gente costuma ganhar desses caras. E também, tudo que a gente falou até agora, né, não é... o seu método e tudo não é de alguém que só faz o marketing, é alguém que estudou o marketing, não, viveu. É alguém que viveu, que fez própria campanha, que entrou, que ganhou de novo e foi, né, e trabalhou em cima ganharia de novo. É uns filhos que a gente tem. Eu fiz uma campanha de um prefeito e tinha 28 anos que eles não ganhavam política nessa cidade. 28 anos perdendo. E na eleição passada ele chegou para mim um dia, bateu no meu ombro e falou assim: Marcílio, a gente aqui só perde, cara. Eu falei, então tá bom, porque eu só ganho, então vamos disputar isso aí, vai dar certo. Aí brinquei, descontraí ali, né? Mas é claro que boa brincadeira. E aí, cara, o que eu sentia desse candidato? Esse candidato, ele era o candidato bonzinho. Todo mundo falou, eu gosto demais de fulano. Eu na carreata, eu via a pessoa falando, eu gosto demais de fulano. Eu gosto demais de fulano. Fulano é bonzinho. Fulano é bonzinho. Mas o bonzinho dele era sempre o meio termo. Toda pesquisa ele estava em segundo. E quando fala, se você não votar em fulano, você vota em quem? Eu votava nele, entendeu? Então ele era sempre a segunda opção. Cara, como é que a gente vai reverter isso? Como é que a gente vai reverter isso? Eu pensando, quebrando cabeça. Né? Na campanha a gente dorme muito pouco, preocupado com aquilo. Assim, dorme muito pouco por opção mesmo. Você tem que dormir tarde e acordar cedo, porque tem um tempo de acabar a eleição. Como é que a gente vai reverter isso? Saiu uma pesquisa do cara que estava na frente. E o cara que estava na frente tinha uma rejeição muito grande, a gente já tinha medido essa pesquisa. E o cara estava com 32, esse meu candidato com 26 e o terceiro candidato com 20. Aí os caras mandam, Marcílio, acabou pra gente mesmo, tal, é o fim da política e tal, o cara tá com 32, todo mundo vai votar nele. Eu falei, calma, cara, ele tem uma rejeição muito grande. Na própria pesquisa, mas essa pesquisa é falsa, não é isso que nós vamos fazer. Peguei a própria pesquisa do cara, que o cara mandou, e fiz só uma arte em cima. Se a pesquisa é verdadeira ou falsa, não podemos dizer. Mas a única opção de derrotar o candidato que está na frente é votar no fulano de tal, né, no nosso candidato que está em segundo. Putz, você virou o jogo.
viramos, cara, ganhamos uma política com 300 e poucos votos de frente, e o cara que estava em terceiro sumiu os votos dele, os votos do terceiro passou tudo pra gente, a gente ganhou do primeiro com 36% lá, com 30%. Mas assim, é aquela questão de ter experiência de estar no jogo. Você viu? Não, ele soube, tipo assim, ele soube pegar quem não gostava do cara, viu que a rejeição do cara era gigante, pegou quem não gostava dele. Eu ganhei na rejeição do cara. Eu ganhei na rejeição de quem estava em primeiro. Então, por isso que é importante você ter pesquisa, você ter dados, você ter material para jogar. Então, o cara ficou maluco ganhando isso. Nossa, Deus, ganhei uma eleição depois de 28 anos. Falei, agora, ganhar... Faz uma boa gestão. É o primeiro passo. Ganhar não é difícil. O difícil é se manter ganhando. Não é difícil. Ganhar não é difícil. Ganhar, vencer, não é difícil se manter no topo, cara. Porque você ganha, você acha que você... Muita gente acha que é o dono do mundo, que 4 anos não vai acabar nunca, a arrogância vem. É muita coisa. Aí tem que podar, tem que botar nos trilhos para as coisas caminharem com calma. Isso sabe? entra naquele papo que a gente teve sobre o acompanhamento, que no caso teve com você, né? Assim, porque eu penso assim, quando você fala comigo assim, se expor publicamente, sabe? Pode olhar minhas redes sociais, não tem muita coisa, é mais sobre trabalho, porque o meu trabalho é isso, basicamente, mas eu sempre fui do backstage ali, de estar por trás da câmera fazendo as paradas. Mas assim, eu acho que, cara, eu queria entender, na verdade, a importância desse acompanhamento. Cara, a gente consegue, assim, o meu valor de contribuição é muito forte. Se eu vou na prefeitura e não consigo contribuir com nada, eu volto para casa muito desmotivado. Se eu não consigo contribuir com nada com o seu podcast, eu volto para casa muito desmotivado. Se eu não consigo contribuir com a palestra que eu dou, eu volto muito desmotivado. Então, assim, eu vou para contribuir. E no início eu sofria muito com isso, porque eu dava as ideias e as pessoas às vezes não seguiam. Hoje eu entendo, sabe, que eu não sou o prefeito, eu sou o consultor. Mas, assim, onde a gente está, a gente tenta fazer diferente, sabe? A gente tenta fazer uma política diferente, a gente tenta levar boas ideias, boas iniciativas, de contribuir mesmo para que a gestão tenha sucesso, sabe? Porque eu falo com os caras, ou você vai trabalhar direito e não vai fazer força para ganhar a eleição, ou você vai trabalhar errado e vai morrer nos 3 meses para tentar ganhar a eleição e corre risco de perder. Então, trabalha certo, cara. Para que você vai morrer? Faz o planejamento estratégico agora, coloca todas as ações ali, coloca todas as metas. Não sofre depois, não. Né? Assim, quem vê a eleição passada, eu praticamente não fiz nada. Tipo assim, eu nem precisei de participar de eleição, porque eu participei de 13 campanhas, São Geraldo eu ajudei muito pouco. Por quê? Porque o trabalho estava feito. A população tinha que escolher o trabalho que estava ali ou a mudança. Então, assim, a gente só media em pesquisa. A conversa, mas pesquisa, tá ali e tal, e dava o resultado. Porque o trabalho estava feito. Né? Então, se o cara trabalha direitinho, o trabalho está feito. O cara não perde eleição para o adversário, ele perde para ele mesmo. O cara em mandato perde eleição para ele mesmo. Falou tudo. Tem gente que fica bravo. Tem eleitor do Bolsonaro que me xinga nas minhas redes sociais quando eu falo isso. Eu não estou mentindo. O Bolsonaro não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. Ali eu acho que no caso dele não foi nem questão de gestão, acho que foi comunicação. Acho que ele falou muita coisa, ele não soube se expressar. Acho que ele não soube falar para o público dele e não soube convencer quem não era o público dele a vir para o lado dele por causa de comunicação. Foi uma soma de coisas, né? Foi uma soma de fatores. Mas Teve isso muita coisa que contribuiu a favor e contra, né? Muita coisa. É isso. Se a gente for entrar nesse tema aí, não vamos... É um cara assim, polêmica. E corremos o risco de ser cancelado no primeiro episódio. 1, 2, 3, parando de seguir. Então vamos finalizar. Acho que a gente já tem muita coisa boa. Concordo. Marcílio, deixa aí suas redes sociais, como que o pessoal consegue fazer o contato com você, como que eles podem saber mais sobre o seu programa para os candidatos aí para o ano que vem. Sim, nós estamos lá no Instagram, marcilio.barros, né? É só acessar lá. Nós temos também o site www.metovse.com.br. Não é isso, Felipe? Isso. É isso aí e tal. Não é .br, é .cc, galera. .cc, www.metovse.cc. Link vai estar na descrição. O link vai estar na descrição aí. Aproveitando que aumenta esse preço, cara. Tá muito barato. Não, só pro ano que vem. Não, aproveita, galera, que o preço tá barato, viu? Porque eu tô brigando com ele todo dia, quase eu brigo com ele, falando, tá dando muito trabalho, isso aqui o preço tem que ser maior, porque é muito trabalho que dá. Bacana. A gente tá na linha suas aí, estamos fazendo um negócio igual vocês fazem, bem feito, não importa, vamos começar aí fazendo uma coisa bacana. Agora deixa aí suas redes sociais também, nosso gestor de tráfego, criador de artes, editor de vídeos e tudo mais. Faz tudo. @Felipe Santana GT, beleza? Galera, quem precisar aí de gestão de tráfego,
precisar, né, de serviço de edição de imagem, de vídeos, chamem outra pessoa, porque felizmente eu tô lotado de serviço, beleza? Tá com os dois chefes aqui, não vai pegar mais nada, não. Senão eu sou demitido amanhã, tá com os dois aqui. Menino é bom, né, Otávio? E agora vai ver também essa pessoa aqui, sempre aqui no nosso canal do podcast e lá no Instagram também. Com certeza. Estamos em todas as mídias sociais, beleza? Spotify, TikTok. Todos os cortes serão liberados também no Instagram, tá bom? E se você tem um negócio, quer vir aqui trocar uma ideia com a gente, conversar um pouco, contar a sua história, pode chamar no nosso inbox do Insta, pode chamar aí de qualquer plataforma que você esteja escutando, pode vir, pode conversar com a gente, que a gente está sempre disposto a receber quem quer agregar aqui no projeto, quem quer contribuir. E se você assistiu tudo, se inscreva no canal do YouTube, no Spotify também tem como fazer isso, siga nossas TikTok redes também, sociais. E a minha rede social é Otávio S. Coutinho. Falo muito lá sobre educação financeira, milhas, sobre cartão de crédito, como usar seu cartão de crédito de forma estratégica. E vamos finalizando aqui. A gente esquecemos também de falar dos nossos patrocinadores do evento de hoje, do primeiro episódio, que é a MB Soluções, a Coutinho Soluções Contábeis, que é o meu escritório de contabilidade. E muito obrigado, Marcílio, pelo seu tempo aí, né? Disponibilizou seu tempo num feriado pra gente gravar. Quinta-feira braba dessa, rolando um monte de festa por aí. Vamos estar aqui com a gente gravando. Não, mas você sabe lá, você trabalha comigo, você sabe lá que a gente não tem folga, não. Não tem hora, não. Não tem dia, nem horário. E trabalha comigo também, que sabe que não tem folga. hora. Sofre, né, coitado? Não, você tem que dar um feedback do trabalho depois, Não, ganhar moral nas redes sociais, sabe? Há uns dias atrás, né, a gente fez a estrutura do podcast aqui e tal, e eu tava muito preocupado. Falei, nossa, cara, esse troço, gastei dinheiro e tal. E já tá até rindo. Gastei dinheiro e tal. Falei, nossa, não vai dar certo, tá, ficou muito ruim e tal. Aí, beleza. Aí um dia eu falei, Felipe, vamos lá, vou levar a televisão e tirar uma foto bacana e tal. Era aí sábado. Peguei, foi um sábado, né? Peguei 2 horas da tarde, cara. Trouxe a TV, aí colocamos a TV aqui e tal. Aí montamos, aí eu fui fazer alguma coisa lá fora, o meu telefone tocou, alguma coisa assim. Aí, quando eu voltei, eu vim de lá pra cá assim, eu olhei e falei, caralho, ficou maneiro demais. Ficou bonito demais. Ele mandava mensagem, Aí eu não, mandei cara, mensagem pra não ele. adianta, não adianta, não tá legal, não vai dar pra gente fazer, vou vender tudo. Deu um ataque nele que eu não sei, cara, não sei minutos. Aí eu falei com o Felipe assim, às vezes a gente tem que saber perder. Não, e eu muito bravo, cara. E eu muito bravo, falei, não, cara, eu odeio. Mas ficou muito eu bom, Odeio, acho eu que odeio que me faz perder tempo. O primeiro Odeio. episódio aí, entregue, concluído. Fé, agora é tomar um uísque, comer um lanche. Convido vocês a todo mundo a seguir os nossos stories, Comer, cara. que hoje vai ser muita comemoração. Show de bola. Obrigadão, pessoal. Um abraço.